Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento do seu dia você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Estamos no mais um novo episódio do Pod Velocitar e hoje estou falando com uma pessoa super especial que tem uma ligação direta e indireta comigo há muito tempo. Nos meus tempos de interior, quando eu estava posicionado a mais de 500 quilômetros daqui de São Paulo, o meu único contato com as corridas de cavalo era o estado de São Paulo. Quem é do meu tempo vai lembrar. Naquele tempo, lá atrás, da minha jovem infância e adolescência, o Estado de São Paulo tinha duas páginas falando sobre turf. Eu acompanhava assiduamente a disputa entre dois jockeys que marcaram o meu tempo há muito tempo. Eram eles, Albênzio Barroso e Ivan Quintana. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o filho, o herdeiro, quem recebeu o bastão desse jockey e desse treinador, que como muitos foi muito importante. Quem assistiu o episódio do Magic Man viu a importância que Ivan Quintana teve para o turf e para a carreira de João Moreira. E também tem importância para o turf e para a carreira desse jovem rapaz que está aqui, Lucas Quintana. Obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Vamos bater papo, vamos falar de turf. Vou fazer uma pequena introdução, depois ele já deve estar acostumado, está preparado o que vem pela frente, a minha primeira pergunta de sempre. 2006, 2007, ele ganha a estatística no Jockey de São Paulo por aproveitamento, por performance. Teve várias coisas, estou falando alguns poucos pontos. 2012... o primeiro Grupo 1 com o Grande Prêmio Matias McLean com Dídimo, hoje um garanhão na reprodução. No mesmo 2012, ele vai e fatura no Hipódromo da Gávea a prova mais desejada do Brasil, Grande Prêmio Brasil de novo, com ele, com Dídimo. Se passaram muito tempo, muita coisa aconteceu, muitas vitórias, não vou ter tempo de falar de todas. Passo para 2024 e vem Night of Rose. Night of Rose, a ganhadora de 3 Grupos 1, uma égua sensacional que chamou a atenção do mercado internacional, depois o Lucas vai falar sobre isso, e está na mão desse jovem treinador, talvez a nova geração do Jockey Clube de São Paulo, não por metros de areia ou por metros de grama, porque você já está nisso há bastante tempo, mas pela idade. Lucas Quintana. Quem é Lucas Quintana no mundo do cavalo em 30 segundos, uma introdução? Diz aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Lucas Quintana é um cara muito apaixonado pelo que faz, sempre pensando em melhorar, sempre pensando em ser melhor, sempre procurando o bom cavalo e cara fissurado no serviço, no treinamento dos animais de corrida. Você está na segunda geração, recebeu o bastão do teu pai. Sim. Já vou adiantar, vou fazer uma pergunta. Será que vai ter a terceira geração? Será que, porque que ele gosta de cavalo, ele gosta. Você já conhece o mocinho lá, né? Miguel de Melo Quintana. Eu acho que vai seguir sim, viu? Não sei se no treinamento, mas junto com os cavalos, com certeza vai seguir. É difícil, não... Diz que a fruta não cai longe do pé. Né? Vamos contar uma história. Quem é da antiga e como eu acompanha e sabe da importância e do valor desse sobrenome Quintana, a história começa com o teu pai. Sim. Faz uma pequena introdução de como seu pai entra nesse mundo e que momento, e aí nos posiciona em termos de ano, em que momento que você começa a frequentar a cocheira e começa a descobrir, esse é o meu lugar. Uhum. Meu pai é nascido em São Jerônimo em 1959, janeiro de 59. Veio para São Paulo com 15 anos, 74, 75, mais ou menos. Entrou na escolinha de aprendizes. Eu tava nascendo. E ele já estava rodando o mundo. Já. Aí entrou na escola de aprendizes, acho que em 75 para 76. Passou a jockey ali perto de 77. Montou um cavalo muito bom chamado Chubasco. Ganhou acho que 3 provas se não me engano, a Taça de Prata e 3 provas da Coroa. Naquela época era quádrupla Coroa ainda, ele perdeu consagração. Foi o primeiro cavalo muito bom que ele montou. E
E aí teve essa rivalidade muito grande com o Barroso, né? Aham. Durante 20 e tantos anos, Nossa, eu né? acompanhava o Estadão, só Sei. se falava nos Sei, dois o sei. tempo inteiro, Albenzio Barroso e Benzo Ivan Barroso e Quintana. Ivan Quintana. E ele se vangloriava muito de ter sido o único jockey que ganhou do Barroso uma estatística o Barroso montando o ano inteiro, sabe? Aham. O Barroso perdeu algumas estatísticas, mas os que por conta de acidente ou por viagem, não sei o quê. E ele falava que o único que tinha ganho do Barroso montando o ano inteiro tinha sido ele, sabe? Aham. E aí ele montou até 97. Ele dizia que tinha ganho 2.500 corridas, ganhou a grande maioria das provas clássicas do calendário nacional, São Paulo e Rio de Janeiro. E por conta de problemas de saúde do coração, ele fez uma cirurgia, se não me engano, em 94. Aham. E o Dr. Enio, que era o médico cardiologista dele, orientou ele a parar de montar. E ele falou que não iria parar, que era a vida dele, aquilo. E ele fez uma cirurgia para voltar a montar. E aí em 97 ele não aguentou mais e parou de montar. Se aposentou em meados de 97. E automaticamente vira treinador? Automaticamente virou treinador. Parou como jockey e já foi lá no jockey, arrumou uma cocheira. E já começou a limpar a cocheira lá. E quem deu a primeira oportunidade para ele foi o seu Círio Frade. Aham. Saudoso, dono do Aracifra, pai do Alexandre. Aham. E aí começou no segundo semestre de 97, treinando. Ah. Isso eu tinha 11 anos. Ah. Eu estudava ali na porta, no Pentágono, né? Você estudava no Estudava colégio ali Pentágono. do outro Isso. lado da Eu rua. com 11 anos eu estudei ali. Estudei ali até a 7ª série, até os 13 mais ou menos. Aham. E aí meu primeiro contato com E desde cocheira foi sempre? aí. Sim. Você frequentava... Então, só pra gente entender, você começa a frequentar a cocheira quando seu pai vira treinador, obviamente. Mais isso. Mais fácil. Às vezes, muito esporadicamente, eu ia com ele no jockey, quando ele era jockey, às vezes assistia os trabalhos, mas muito pouco. Aham. Meu maior contato começou mesmo quando ele começou a treinar. Uma pergunta. Antes de você crescer, ter essa estatura, você pensou, falou, será que eu vou seguir a carreira do meu pai, mas como jockey ou não? Não, nunca. Ele sempre falava, não, você vai ser muito grande, você não vai servir para ser jockey, ele falava. Teu pai tinha quanto de estatura, você lembra? 64, 65. O que, vamos dizer, até Ou um discutir pouco mais isso até, eu acho. discutir com o Moreira isso, não era um jockey pequeno. Não. Não era um jockey Não. pequeno. E por isso que ele tinha uma característica única e comentada por vários. Sim. Ele estribava mais baixo mais e comprido. conforme tal ele se colocava, ele tinha um poder de recolhimento absurdo, né? Porque você vê as fotos dele montando, um jockey daquele tamanho, daquela estatura... Se arrumar desse jeito, né? Parece aqueles jockeys de corda-bilha, que são tudo pequenininho, né? Tudo contrário. E essa é uma característica, quem não assistiu, assista o episódio passado com o João Moreira, onde ele fala exatamente disso. Seu pai foi essencial para o estilo dele montar, né? E aí, meu primeiro contato com cocheira foi nesse 97, 98, por aí. Aí, logo, você já identificou que já que não ia ter a capacidade de ser jockey pela estatura, você já colocava na tua cabeça, vou ser treinador? Você já tinha isso ou não? Não, nessa época ainda não. Ainda não. E aí foram se passando os anos, em 2001. Meu pai teve alguns problemas de administração na cocheira e eu com 15 para 16 anos eu comecei a trabalhar na cocheira para ir ajudar, sabe? Tomei não, né? Eu peguei um lugar de cavalariço. Comecei como cavalariço na cocheira, escovando 1, 2, 3 cavalos, foi indo, até a época que eu cuidava de 5, que era o normal, né? E isso em 2001. E aí eu estava terminando o colégio ainda, terminei acho que em 2002, 2003. E aí quando eu terminei o colégio ele perguntou para mim, vai estudar ou vai trabalhar? Aí eu olhei, falei, não, eu vou trabalhar. Mas você vai trabalhar, viu? Então tá bom, então vamos trabalhar. E aí eu comecei a ir direto... Com frequência com Sim. ele. Aí comecei como cavalariço, e aí passei um tempo, fui para gerente de uma cocheira menor que ele tinha. E aí eu já cuidava daquela cocheira e ajudava ele a encilhar os animais, ia pra raia e aí o bicho Nunca picou, mais né? parou. Lucas, como que era essa? Tipo assim, eu imagino você ter um mentor já é fantástico, como alguns tiveram que passaram por aqui. Agora ele era teu pai. Sim. Sim, a convivência, ainda porque você era novo, devia estar morando na mesma casa dele, assim. Sim. Acho que falava de cavalo
do café da manhã e jantar. E acredito que, em função disso, talvez você teve uma das experiências mais enriquecedoras, porque você viveu com um cara que teve uma experiência fantástica, que por acaso era teu pai, Sim. e você conviveu o tempo inteiro com ele. Então, sim. é uma escola que não tem igual. Ele tinha um jeito diferente de ser, sabe, Herbert? Ele não era muito comunicativo, ele não explicava muitas coisas, mas ele mostrava muito por exemplo, sabe? Ele tinha que acordar às 4h15 da manhã todo santo dia, que ele tinha que ser o primeiro a chegar no jockey, que ele tinha que ser o melhor que os outros sempre, sabe? E ele ensinava muito pelos exemplos, sabe? E pelo amor que ele tinha pelos cavalos, o capricho das coisas, sempre procurar o melhor jeito de fazer as coisas, sempre trabalhar bastante e cuidar demais, e ele ensinou bastante por esse lado, sabe? Você discutia isso, conforme você foi amadurecendo e já entendendo que você ia virar treinador, você discutia esse processo com ele? Pai, mas e por que isso, por que aquilo? Algumas vezes eu falava minhas opiniões, às vezes ele discordava, e depois ele via que estava certo, aí ele atendia, mas tinha uma relação muito, muito boa, sabe? Não, imagino, acho que essa experiência que você teve, quem queria ser treinador queria poder ter... Ele não teve tempo de mostrar a categoria dele como treinador, sabe? Que ele foi treinador de 97 a 2006, quando faleceu. Ele tinha um gênio muito difícil e, por conta disso, ele não teve grandes clientes, sabe? Grandes animais. Mas nesses 9 anos, ele conseguiu amadurecer muita coisa e conseguiu ganhar páreos bons, formar bons animais. Mas ele estava no comecinho da carreira dele, sabe, Herbert? Ele estava bem no comecinho, Tinha muita coisa a vir pela frente. Muita coisa. Ele tinha uma sensibilidade para os animais que era uma loucura, eu acho que quem monta, principalmente pela experiência, não adianta. A gente de baixo... contato maior, né? Assim, respiração, fôlego, vontade, Sim. é outra história. Sim, né? E ele me ensinou a olhar todo dia o bicho, tem que cuidar, tem que olhar, tem que passar, tem que ver. Ele cuidava de uma égua, que foi uma das primeiras éguas muito boas que ele treinou, a Jodi. Era uma criação do Cifra, uma égua muito boa. Fez campanha, ganhou 10, 12 corridas, sabe? Ganhou um monte de grande prêmio. E um dia ele chegou na cocheira, bateu o olho nela assim e falou, essa égua não tá bem. Aí ele olhou, foi fazer o exame, achou, tava doente, não sei o que, a égua tava perto de correr, e daquela vez não pôde correr, sabe? Mas só de bater o olho na égua, que era o xodó dele, sabe? A que ficava do lado da cozinha, era a primeira, do primeiro box ali. Ele chegava e ia direto lá nela. Aí um dia ele olhou, bateu o olho assim, falou, ela não tá bem, pode tirar sangue e fazer hemograma, sabe? Batata. Dito e feito. Lucas, esse processo todo, acho que você já me contou isso em off, mas em um determinado momento teu pai escolhe passar de vez o bastão e te eleger já como treinador. Ele tinha muito claro na cabeça dele que ele não ia ficar mais nesse plano aqui, sabe? Pela doença dele e pelas crenças dele. Ele era um cara mais fechado. Ele era muito, como eu posso dizer, se ele fosse fazer um negócio, ele não sossegava se ele não fosse o melhor, sabe? Ele era danado. E aí com tudo, sabe? Com trabalho, com pescaria, ele era maluco em pescaria, aí daqui a pouco ele começava a fazer as varas de pesca dele. E ele sempre foi católico e uma época ele conheceu a Umbanda, o espiritismo. E ele começou a frequentar o espiritismo e ficou aficionado também, sabe? E acho que por uma razão ou outra dele, nos estudos dele lá, ele sabia que ele não ia ficar mais aqui, sabe? E ele deixava claro pra mim, explícito pra mim, sabe? Eu não vou aguentar muito tempo, você que vai ter que cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. Eu não vou aguentar muito tempo, não sei o quê. As primeiras vezes eu tinha acho que 14, 15 anos, 16, quando ele falou isso, sabe? Espantou os cabelos, assanhou tudo, né? Mas ele já ia me preparando, sabe? Ele foi me preparando e em 2004 para 2005, eu tinha 18 para 19 anos, que eu sou de 86, é isso. E aí ele tinha um cliente nosso na cocheira, o Paulinho, que era comissário de corridas, o Paulo Otero, falecido Paulo Otero. Gente finíssima, esse ajudou bastante a sair a minha matrícula, sabe? Eu não tinha tempo para ser treinador, não tinha experiência ainda, porque hoje em dia não, pelo Código de Corrida se pede 1 ano como cavalariço, eu acho que mais 5 como subgerente, para daí então... para depois você dar entrada, ou o cara ser veterinário, ou...
Tem um código de conduta tem para poder um caminho para você tirar o seu documento. E eu não ia ter esse tempo. Uhum. Ele, sabendo disso, foi na comissão, pediu o meu documento e ele entregou a matrícula dele. Ele ficou como supervisor e pediu a minha matrícula, sabe? E saiu em 2004, no primeiro semestre de 2004. Quantos anos você tinha? Primeiro semestre de 2005, 19. 19 anos. Você deve ser talvez um dos mais, se não o mais novo Sim. treinador Pode ser a que ter sim. uma matrícula com essa idade. Porque Pode com ser que sim. 19 Sim. anos, eu, assim, não me recordo de... Agora, mês de junho, dia 4 de junho de 25, fez 20 anos da minha primeira vitória. Por isso que eu falei que eu chamei ele da nova geração pela idade, não porque metros de areia corrido, metros de grama corrido já faz desde os 19 anos. Hoje você está com 39. 39, então nós estamos falando de 20 anos de matrícula, né? De matrícula, né? Não fora de... mais os 4 ou 5 eu já tinha de cocheira com meu pai. Bem mais da metade da minha vida como dentro do jogo. Eu desconheço alguém que tenha isso. Uma vez identificado isso, que vocês fizeram esse processo, ele entrega a matrícula dele e você pega a tua. Como que era esse período, e me conta quanto tempo vocês conduziram isso a 4 mãos? Em quanto tempo você se tornou treinador e você teve a companhia dele até ele nos deixar? Eu já acompanhava ele na pista, chegava cedo, via alguma coisa na cocheira, via o que tinha que ver e a gente ia para a pista às 6 da manhã. Ficava lá até as 9h30. Descia pra cocheira e já ia ajudando, auxiliando ele, sabe? A primeira égua que ele me deu pra ficar de responsabilidade de mim era uma égua tordilha. Até o Moreira montou. Ela chamava eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas já com a tua matrícula? Não, ainda sem... no nome dele. Ele falou, essa aqui você já vai cuidando, que você já vai aprendendo, essa aí vai ficar na sua responsabilidade. Mas sempre auxiliando ele, né? Sempre cuidando, ajudando. Já, nas corridas já encilhava todos os animais para correr, ligava os animais, que ele corria todos os animais ligados das 4 patas. Nossa, eu tenho a mesma característica. Ele corria todos os animais ligadinhos das 4 patas. E tem até tirando essa mania, tinha mais alguma que você lembra que ele tinha com o cavalo? Com o cavalo? Ele tinha um lugarzinho que ele gostava de encilhar os cavalos dele. Ele deixava tinha um faxineirozinho lá do jogo que ele sempre dava um troquinho para deixar os últimos 2, 3 boxes da ducha lá. Para ele. Deixa aqui, ocupado, deixa sempre limpinho aqui. E aí ele ia para lá, tinha um banquinho do lado, levava o selinho, sentava lá e ficava olhando. Acho que de certo observando tudo, né? Os adversários. Ele tinha o cantinho dele, sabe? O cantinho da concentração dele lá. Aí, quando você tem seus 19 anos, você pegou a matrícula é tua. Sim. Automaticamente, teu pai foi se distanciando ou não? Ele já estava se distanciando por conta da doença. Da ele saúde. Ficava um tempo internado, voltava, ficava internado, voltava. E nisso, aí ele já começou, e de vez em quando ele viajava, a gente tinha uma casinha na praia, ia lá, passava uma semana na praia, eu já ficava cuidando da cocheira. Sempre conversando pelo telefone. Você lembra da tua primeira vitória com matrícula com ele? Acho que eu lembro. Lógico, né? Lógico, né? Era uma potranca, 3 anos sem vitória, para até 4º lugar. 3 anos sem vitória, sem colocação até 4º lugar, 1.000 metros na grama. Nova Miragem, uma filha do Exile King. Por que eu fui perguntar? Sabe Estúdio Palura. Estúdio Palura, patrãozão nosso, que a gente teve muito gente fina. Ele tava junto? Tava junto, vocês comemoraram junto. Tava junto. Não, eu fico imaginando. Montaria do Ivaldo Santana. Santana, um jocaço. Passado esse tempo, quando você teve que ir sozinho? Quando que eles nos deixam? Em que ano? 17 de maio de 2006. 2006, a partir desse momento, você... Quer dizer, você já tinha assumido as coisas sim, antes, sim. As coisas já estavam indo. Mas é um baque danado, né? Nem me falam um negócio desse, eu imagino. E outra... Perder ou se distanciar de um pai já é normal. Agora você tinha o teu... Cara, sim, meu guru, teu mestre, sei lá o que eu posso... Teu coach, teu advisor, conselheiro. Imagino quantas vezes você deve ter pensado, ixi, agora sou só eu, né? Agora... Óbvio que... Vamos botar em prática o que ele deixou ensinado, né? E aí as coisas começam a acontecer. Me recorda de novo que ano que você falou? 2006. 2006. É no ano que você ganha a estatística de No ano seguinte. No ano seguinte você ganha 2006, a estatística 2007, por eficiência. Como aqui a gente fala para os dois mundos e também falamos para novos iniciados,
Você teve essa vitória de estatística por eficiência, por inscrição, não sei como que chama, qual é o nome oficial. É a divisão, Explica. é estatística por eficiência. Todo ano os profissionais têm o número de vitórias e a estatística por eficiência. O que mais ganhou e o que tem o melhor aproveitamento. Inscrição por vitória, né? É o percentual É o de percentual. vitória em cima de animais inscritos. Isso. O meu terminou com 19,75% na temporada. Quando você acompanha esses números no decorrer da sua carreira inteira, realmente, Moreira teve aqui, falou de novo, não falou no caso de jockey, Sim. falou, para ele o target dele de eficiência é perder 80% das vezes e ganhar 20%. É uma a cada 5. No caso, como um treinador, geralmente é isso que acontece? Ou não? Os bons treinadores? Os bons treinadores têm um aproveitamento um pouquinho melhor. Tem os... Perde 75, perde 3 e ganha uma. Perde 3 e ganha uma, mais ou menos. Mais ou menos 25%. Que é o que gira hoje em dia o Esteves, o seu Adelson, o Menegolo no Rio. Falando nisso, tivemos agora um sábado fantástico da Copa dos Criadores, assim, encheu todo mundo de muita esperança. Foi um sábado de um sucesso absurdo de público no Jockey Clube de São Paulo, como se não via há bastante tempo, onde teve a Copa dos Criadores e depois a gente teve o troféu Mossoró, o prêmio máximo do puro sangue inglês. Para quem não sabe, Mossoró é o primeiro... É o Oscar do Turf, né? do Turf. E esse nome foi dado porque Mossoró foi um cavalo de criação brasileira a ganhar o primeiro Grande Prêmio Brasil em 1933. E Lucas Quintana esteve junto, foi a primeira vez? Foi a primeira indicação. Participou da indicação dos melhores treinadores do ano. Quais eram as feras que estavam junto com você? Me conta aí para todo mundo saber o quão importante é ser só indicado. Somente esses dois que eu falei primeiro, né, que giram em 25%, o Esteves e o Adélcio. O Márcio Gusto ganhou São Paulo. E fez uma puta temporada. E o Maurício Oliveira, o MS Oliveira, que é o treinador do Belmonte, que diz que ganhou, acho que 11 grandes prêmios em 40 dias. Mais ou menos, né? Os indicados do ano. O que você acha que te levou a ser um dos indicados? O que aconteceu nesse ano fantástico? Essa temporada foi uma temporada muito especial. Muito especial. Com novos clientes, novos animais. Os animais foram muito eficazes, sabe? A gente teve um aproveitamento de vitórias muito bom. A gente terminou o ano, acho que com 21 e pouquinho por cento. É coisa de doido. Fora da média. Fora da curva. Muitas vitórias, muitas corridas boas. E a Night of Rose veio para coroar botar a cereja em cima do bolo, né? E que figura, Felipe? Não, isso é maluco, né? Pra quem não sabe, Felipe, proprietário da Night of Rose, e o Lucas depois vai contar essa história. Lucas... Mas deixa eu voltar um pouquinho nesse ano da estatística, que acho que é um pouco curioso. Meu pai, quando foi para o hospital para fazer a cirurgia, ele com aquela certeza que acho que os dias dele estavam acabando aqui, ele deixou alguns bilhetes para alguns amigos que ele achava muito especiais, sabe, para ele. Que na época, eu acho que, se não me falha a memória, o Dr. Bernardo Espinhal, que era o veterinário, é o braço direito e esquerdo do meu pai, eles eram muito chegados, muito, muito chegados. Deixou pro seu Nelson ali perto, acho que chegou a conhecer ele, o seu Nelsinho, que é outro guru que eu tenho, que esse é o que substituiu... Teu pai, né? E deixou pro Altair Domingos, que era compadre dele, sabe? O Altair Domingos é uma figura maravilhosa pelo mundo afora também. Ele não fez sucesso no Oriente, mas ele montou na Argentina durante 10 anos, ganhou estatística, ganhou todos os grandes prêmios que tinham lá. É um cara excepcional também, tá voltando a montar agora. E um dos bilhetes ele deixou pro Domingos, sabe? Vocês, no bilhete dizia assim, sabe? Eu vou pra uma cirurgia e não sei se eu vou voltar ou não. Se vocês puderem, vocês ajudam ao meu filho. E o Dr. Bernardo seguiu como veterinário da cocheira, o seu Nelson sempre me ajudando com o que eu precisava, e o Domingos era o jockey da cocheira. E o Domingos me ajudou muito nessa temporada. Foi uma temporada antes dele ir embora para a Argentina, eu acho. Ele montava, trabalhava os animais, me ajudava muito, sabe? E sempre estava metido nos rolos, comprava cavalo, vendia e enturmava um bicho, ele me ajudava a vender, aí comprava uns bichos desenturmados. E foi uma peça fundamental nessa estatística. Porque, ganhar essa estatística com a matrícula recém-tirada... Sim, moleque com 20 anos, 21 anos. Vamos passar... Eu passei pelo Lobo na última semana pelo Selmar Lobo, imagina? Pelo Selmar Lobo.
na última semana, acho que tinha... Porque até então você vinha ali brigando. Brigando pela estatística e proficiência. Eu tinha acho que 5 inscrições, ganhei 2. E por essas 2 vitórias... Você acabou superando. Matei no último pulo. No último galão. No último galão. Vamos lá, vamos passar para 2012. Quem não conhece, Dídimo, hoje serve na reprodução e já começou a mostrar alguns bichos aí que a gente vai falar a respeito. Mas tem um aproveitamento muito bom também. Mas vamos falar, como o Dídimo chega na tua mão? O Dídimo chegou na minha... Eu tava no leilão, que a gente comprou ele, e a Monique tava na maternidade, tendo o Miguel. A Monique teve o Miguel no dia 9/8, e a gente comprou o Dídimo no dia 10/8, no dia seguinte. Quando você fala a gente comprou, quem? A gente foi pro leilão, eu e os proprietários eram sócios, o Abrão e o São Humberto, do Estúdio Seprano. E aí vocês olharam ele e já se encantaram com ele como hoje temos tempo para contar a história, né? Hoje é bom, né? O São Humberto e o Abrão, do Estúdio Seprano, eles tinham um animal muito bom em Curitiba, com o falecido treinador deles lá, o A.A. Farias. Chamava Blue de Job. E eles tinham um cavalo muito bom. E o cavalo veio estrear em São Paulo numa prova especial de inéditos. Aqueles pares de inéditos, 1.400, numa semana antes do São Paulo. E eles levavam por imperdível o cavalo, o Blue de Job. E ele largou lá o Blue de Job na frente, entrou na reta, encostou um cavalo do lado dele e vieram brigando. A reta inteira. Blue de Job e esse outro cavalo. Blue de Job e esse outro cavalo. Pô, o terceiro chegou a 10 corpos. Na época... O terceiro chegou a 10 corpos e os dois chegaram brigando na frente. Na época, acho que tinham 3 pares desdobrados dessa mesma prova especial. O tempo, acho que foi 1,5 segundos melhor que os outros pares. E aí, o cavalo que ganhou, o Blue de Job, perdeu pro Dídimo, que era do... O Esteves treinava, era do Estúdio Eternamente Rio. Eles eram radicados em Campinas, do Luiz Felipe Brandão dos Santos. Que eu tive o prazer de estar na mesma mesa do que ele, foi uma honra. E eu tive o prazer de cumprimentá-lo e dizer o apreço que eu tenho por ele ter criado essa máquina. E aí, algum tempo depois, em agosto, acho que o Eternamente Rio fez um leilão grande. E no dia da estreia do Blue de Job, o São Humberto falou: eu nunca mais quero correr contra esse cavalo. Ele falou que o meu é uma máquina e esse ganhou do meu. E aí, logo depois, o cavalo saiu no leilão. Escrito que... então não foi comprado como potro. Não, ele já era corrida. Ele estreou ganhando nessa prova especial ainda pro Eternamente Rio. Entendi. O Esteves treinava. E aí, então, que ele vem pra você. Isso, ele correu mais uma, mas acho que ele tava com dor de canela, alguma coisa, e aí foi pro leilão. Deixa eu fazer uma pausa aqui e vou explicar. Como a gente fala sempre para os dois mundos, isso é uma coisa praticamente impossível de acontecer no mundo do quarto de milha, assim. E no mundo do inglês tem várias e várias histórias. Leilão de treinamento tem bastante, cavalos né? em treinamento e sair verdadeiras máquinas, porque mudou o jeito, mudou não, o mas treinamento. esse não chegou a mudar o jeito, né? Não, ele sempre foi uma máquina, sabe? Ele sempre era muito bem falado em Campinas, que é o cavalo que mais melhor trabalhava em Campinas. E por ocasião, ele foi ao leilão. E aí o São Humberto disputou na época com caras muito fortes do Turf. E foi longe e comprou. Estamos falando em 2011. Eles pagaram, acho que eram 12 prestações de R$6.200. Que naquela época era uma muita fortuna, coisa. Né? Era uma fortuna. E aí... Aí o cavalo sai de Campinas e vem para você. Ele estava no leilão, aqui ele veio pro leilão em São Paulo e daqui ele já ficou na cocheira. E aí a Monique brava comigo, que tava na maternidade com o menino, tinha acabado de nascer o Miguel e eu no jockey, você não sei o que, tá no jockey. Eu falei, Monique, eu vim pro leilão, comprei o melhor cavalo da minha vida. Ela ficou assim, né, meio assustada. E aí levamos o cavalo pra cocheira. No mês seguinte, falece o São Humberto, que era um dos 2 sócios. Que tinha sido cliente do meu pai e... Faleceu o São Humberto. Em setembro, faleceu, velho. Dia 11 de setembro. A gente comprou o cavalo dia 10 de agosto. Acho que 11 de setembro faleceu, velho. Eu falei, meu Deus do céu, não é pra ser as coisas, né? Agora, e o sócio dele tinha acabado de entrar com ele, mas o que gostava mesmo dos animais era o São Humberto. Falei, meu Deus do céu, eu comprei o cavalo e agora não vou conseguir treinar o cavalo, né? E o Abrão foi, aguentou. Os familiares do São Humberto não quiseram ficar com o cavalo. Disse que era muita despesa, não sei o quê. Eles tinham mais animais, venderam os outros. E o Abrão ficou com o Dídimo. Pagou até o fim, foi indo. E aí o cavalo teve uma dor de canela muito forte, teve que descansar no Aras em setembro. Perdeu toda a tríplice coroa, não correu nada.
Foi pro Aras, acho que em outubro, descansou 1 mês e meio lá no Jaiminho, no Vendaval. No Vendaval. Deixa eu fazer uma pergunta. Entre comprar, você teve oportunidade de passar ele, fazer algum trabalho forte e ele se confirmar na tua mão? Uma vez, não deu tempo? quando ele doeu a canela, eu trabalhei ele, acho que foi um trabalho de 800, que tinha um paro bom para correr, e ele chegou na cocheira muito manco. E Mas já aparentava, no relógio já apresentou? correr demais. Uhum. Aparentava correr demais. Só que aí não deu para Não inscrever deu. por causa Aí da dor da canela. Parou, curou as canelas, foi pro ar, descansou. E acho que no finalzinho do ano ele voltou, em novembro, dezembro ele voltou. Uhum. E aí como é esse retorno? Aí ele mostrou mesmo, sabe? Eu tava trabalhando nos bichos um dia, a primeira passada de 800 que eu fiz nele, quem trabalhou pra mim foi a Josiane. Ela falou, ó, Lucas, ele corre demais. Mano. Eu tava trabalhando nos bichos, fazendo 52, 53, tinha alguns animais. Aí eu passei, ele pediu pra ela, ó, José, hoje é o primeiro galope largo que ele vai fazer. Faz um galopão pra mim 800, bem tranquilo. Sai galopando devagarzinho lá e deixa ele só galopar 800. Ele fez 50 e, assim, brincando, sabe? E aí você já percebeu que... Quer dizer, você já sabia Sim, que era algo ele já bom. era muito bem falado, tudo, mas ele corria demais. Mano. Ele era um maluco das patas. Antes do Grande Prêmio Brasil, você tem o Matias McLean. E aí ele reapareceu em fevereiro, eu acho. Mudou a pista, era 1.800, ele ia correr, mudou a pista, ele era favoritão pelos trabalhos dele, mas ele não desempenhou muito bem. Aí, em março ele correu um par de turma, ganhou 2.000 metros, eu brincando assim, meteu acho que um segundo e pouquinho melhor que os outros pares do dia. Abril ele correu uma preparatória do São Paulo, foi terceiro. Aí o Domingos veio da Argentina para montar ele para mim, na última preparatória. Pegou uma grama pesada. O Domingos desceu dele e falou, ó, ele não pode andar nessa grama, Lucas. Pode caprichar que ela tem muita, muita chance no Grande Prêmio de São Paulo. E em maio pegou uma grama seca, mas foi um percurso horrível, sabe? Teve um percurso muito atribulado. Ele tomou uma trombada nos 500, tomou outra trombada nos 200, e ainda ele chega descontando, você vê o vídeo, é uma maluquice, sabe? Ele chega descontando assim, e se tem mais 30 metros, ele vai passar e ganhar o São Paulo. E aí ele fez terceiro no São Paulo. Fez terceiro no São Paulo. E aí vocês decidem ir pro Brasil. Aí, entre o São Paulo e o Brasil, tinha o Matias McLean. O calendário era diferente. Você hoje. ganha primeiro antes de... Em junho, ele correu o Matias hoje McLean. É o inverso, Isso. né? Hoje a Copa dos Criadores é depois do Brasil. Em junho ele ganhou... Tem até um amigão meu que encontrei com ele no Rio, na Semana do Brasil. Ele falou, pô, esse cavalo teu nunca mais vai perder aqui no Brasil pra ninguém, o que fizeram com ele lá no Grande Prêmio de São Paulo. E ele chegou descontando ainda. Ele ganhou a Copa dos Criadores em junho, ganhou o Brasil em agosto. E aí... Peraí. Ganhou o Brasil em agosto. Como é ganhar o Grande Prêmio Brasil? Porque não é uma prova. Nessa época, eu acho que... Eu não sei se tem dados ou não, mas eu acho que eu sou o treinador mais novo a ganhar o Grande Prêmio do Brasil. Acho que não tem nem que pesquisar. Você tinha 26, quantos anos? 26, acho. Eu vi uma foto tua, você novinho de coisa. Carinha de bebê, né? Você ganha o Grande Prêmio Brasil em 2012, que é nada mais, nada menos que a prova mais desejada do mundo do puro sangue inglês. Eu não passava uma época muito boa na minha profissão, sabe? Tinha poucos animais, não tava muito, muito bom. E apareceu o Didman, sabe? E aquele negócio, né? A gente sempre trabalha, a gente sempre gosta, faz tudo, mas quando aparece um bicho desse assim, aí acende a chama e volta tudo, e o gás e... E aí foi indo, sabe? O Domingos veio, montou ele na preparatória do São Paulo e no São Paulo. E aí no Matias McLean montou a Amy Souza, que é um jocaço também, montou no Matias McLean no Brasil. E aí depois a gente foi para correr a preparatória pro Pellegrini. Mas lá no Rio de Janeiro é uma loucura, né? É o Oscar, né? É o momento do ano para corrida de cavalo, né? E a gente foi, e eu fui com o cavalo, ele era um dos favoritos do páreo. Tinham 3 forças no páreo, que era o cavalo que tinha ganho o São Paulo dele, o Invictus. Ele tinha um cavalo do Araras, que era muito, acho que o Cisne Branco, é no ano do Cisne Branco, que foi reprodutor do Araras também. Foi um páreo muito forte, um páreo equilibradíssimo, e a gente foi com um favorito lá e deu tudo muito certo, sabe? Um páreo lindo, lindo, maravilhoso. Você teve recentemente com ele, né? Na reprodução. Você foi visitá-lo em algum Didman? lugar? Foi. Às vezes eu vou. Ele estava em Curitiba, ele estava no Santarém, que agora ele foi por as Maluga. Ele está lá no sul. Me conta, agora. Já pulando uma coisa, passando para frente, mas vamos falar.
ganha tudo isso e tal, ele se torna um reprodutor. Sim. A gente vai falar Sim. da reprodução dele, mas até hoje ele é do mesmo proprietário ou não? Como que foi? Teve troca de mão? Fica, não fica? Então, Herbert, ele foi no Brasil, ganhou, teve proposta de fora e na época eu acho que o Abrão não quis negociar ele e a gente preparou, depois do Brasil ele foi pro Aras, deu uma descansadinha, voltou, corremos em outubro, final de outubro, uma prova Quando especial. você fala Aras, sempre o Vendaval? O Vendaval ele foi de novo. Usava Isso, o Jaime, Vendaval, isso, o que Jaime. hoje está nas mãos o mesmo, com o nome de São Luís, mas está na mão do Naninha. Isso, o doutor Jaime Castro Barbosa, muito gente boa, Jaime, um amor de pessoa. E aí ele foi pro Aras, passou mais uns dias descansando, a gente correu uma prova especial aqui em outubro e fomos para Argentina correr o Pellegrini em dezembro, segundo sábado de dezembro. Lá ele correu um páreo fortíssimo, foi terceiro a um corpo e pouquinho do ganhador, ganhou o Going Somewhere, fez segundo um cavalo que tinha corrido o derby lá, que era o favorito, tinha ganho o derby deles em Palermo, que foi correr a Breeders' Cup depois, era um cavalaço, e ele foi terceiro. E na corrida ele teve um problema no tendão, sabe? Quando ele voltou para São Paulo, ele tava com uma lesão gigante no tendão. E eu acho que atrapalhou muito a corrida dele, sabe? E aí, a partir de então, vocês decidem... E aí ele voltou para São Paulo em janeiro, eu acho, e aí ele parou. E aí o Abrão comprou um lugarzinho acho que em Arujá, o primeiro arazinho que ele teve, e levou o cavalo para lá. Comprou umas éguas e começou lá com ele na reprodução. Os primeiros anos não deu muito certo, porque o manejo lá não era tão legal e aí logo um tempo depois, não sei quanto tempo depois, ele foi pro Jaime. Voltou pro Jaime, pro Aras Vendaval. Aí o Jaime cuidou dele lá, arrumou algumas éguas para ele cobrir e tudo. Até que ele... E o que aconteceu esse ano com a geração dele? O que começa a acontecer? Qual é os primeiros... os primeiros filha dele que teve sucesso? A primeira filha que ganhou, se não me engano, foi uma égua que a gente comprou, chamava Olympic Harbor. Na primeira geração dela, vendeu essa, um patrão meu comprou o Marcão, vendeu um potro que era lindo, chamava Primo Irmão, um filho de uma égua boa. E já teve sucesso na primeira geração, já ganharam. Essa égua foi terceiro no OSAF, essa Olympic Harbor. E aí foi indo, mas ele nunca teve muita chance, sabe? Nunca teve chance. Cobria 4, 3, 4, 5 éguas. E aí um ano tinha uma égua do Santa Camila lá, que o Jaime sempre, acho que meio que manejou o Santa Camila, né? Acho que a égua foi para cobrir com o Jenny Turk. E acho que não deu muito certo. Para não perder a viagem, cobriu com o Dídimo. E aí o que acontece? Aí saiu uma égua chamada Quem Lova, né? Imagina. E aí que fez esse... Ela ganhou os dois OSAFs, né? Os daqui do Rio. Perdeu Diana de cabeça, uma corrida criminosa. E ganhou o Grande Prêmio São Paulo. Então, imagina que nós temos um reprodutor com pouquíssimas chances. Eu acho que até nascer a Quem Lova, acho que eram 25 produtos nascidos. No total. No total. A Quem Lova é ano 2020, pode ser? Ele foi para a reprodução em 2013. Em 7 anos de reprodução. Foi um corridaço. Foram 25 produtos. Tá média de 3, 4 por ano, imagina. A corrida foi incrível, mas antes, e já que a gente não mostrou, vamos mostrar a corrida do Dídimo, ganhando o Grande Prêmio Brasil em 2012, no ar. Dídimo. Ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final do Grande Prêmio Brasil 2012. Avança Top Point, toma ponta, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, tô nem aí, avança Dídimo, entre eles ali, ficar por fora também ganhando terreno, o competidor Cisne Branco, na luta pela segunda e pela primeira colocação, e mais Invictus, abriu-se um leque, Invictus cá por fora, tem cabeça de vantagem para Dídimo correr em segundo, no solo, arrancando do fundo do lote, passando 1 a 1 dos competidores, vem também juntar-se à luta, Dídimo tem vantagem, cruza a faixa final, primeiro Dídimo, o segundo entre no solo. Meu Lucas, que pare, né? Eu fico imaginando que uma pessoa com 19 anos de idade, 19, né? 26, no Brasil tinha 26. Não, você entra com 19 anos como treinador, com 26 anos de idade e ganhar o Grande Prêmio Brasil. A prova máxima do mundo do puro sangue inglês. Você sabe a impressão que eu tenho até hoje?
que eu vim assistindo o Páreo na TV, eu vejo ele entrando na reta, assim, até os 400, e o jockey em pé, o emissorzinho em pé em cima dele, assim. E de lá pra cá, eu não lembro de ter visto esse Páreo ao vivo, sabe? Eu sei o que aconteceu, porque eu assisti milhões de vezes, mas eu não lembro da eu já saí correndo, gritando e... O primeiro cara que me encontrou era um amigo meu lá de Recife. E eu pulei em cima dele, ele era grandão, assim. Eu pulei em cima dele, ele tava com o óculos, assim, quebrei o óculos dele. Até hoje ele fala que eu devo um óculos pra ele. Não, porque é a prova máxima que alguém que se envolva com o mundo do cavalo de corrida deseja, e você fez isso com essa idade, com essa competência toda. Sim, é um feito que eu tenho muito, muito orgulho disso, sabe? Quem não teria, imagino que o que seja. Passado tudo isso, vamos pular um monte de anos no meio do caminho. Altos e baixos, a carreira de todo mundo envolvido com esporte e tudo mais. Chegamos. Como chega Night of Roses na sua mão? Como chega Felipe na tua mão? Esse gap aí, eu acho que eu precisava de maturação, sabe? A profissão de treinador não é à toa que precisa de um tempo de cavalariça, um tempo de subgerente, ou experiência com veterinário, que aí o cara já vai estar com 24, 25 anos, sabe? Para começar... É uma profissão que lá atrás eu não entendia muito, sabe? Mas hoje em dia eu entendo e dou muito valor a esses 20 e tantos anos de batente, de estrada, sabe? Né? E o Felipe chegou de um modo engraçado, né? Que até pra mim é engraçado, né? Curioso. Eu fui a um outro leilão de liquidação, e essa é uma dica que eu vou dar aqui, viu? Podem ir nesses leilões, viu? Quando tem leilão de liquidação, sempre tem coisa boa, viu? Que aí vai o lote inteiro, né? E aí o Cifra, por ocasião de alguns problemas que ele teve, deu uma desanimada e botou todos os animais em leilão. Para venda. Não botou, acho que as éguas de cria e os potrinhos desmamados, mas o resto, potrada para domar, cavalo 2 anos, 3 anos, treinamento, corrida, foi tudo para leilão. E tinha muita coisa boa, e nessa época o Rache tinha começado a comprar uns bichos potros para correr, tinha tirado a Prada, que era uma égua muito boa que eu treinei deles. E ele falou, será que a gente não acha um bicho muito bom lá pra gente comprar? Falei, com certeza acha, patrão. Esses são os leilões que a gente tem que procurar, né? Peguei o carro, fui eu e a Monique, fomos para Curitiba, para ir ver os potros no Aras e os cavalos de treinamento. Cheguei em Curitiba, o Alexandre falou, você me avisa a hora que chegar, eu vou te levar no Aras, viu? Falei, que moral, hein, patrão? Fui ao Aras, olhamos os bichos, voltei pro jockey. Acho que primeiro eu olhei os de treinamento. E olhei lá, tinha acho que uns 30, 35 animais em treinamento para venda. Olhando um melhor que o outro, um melhor que o outro, um cavalo, égua, potra, não sei o quê. Aí apareceu uma égua, eu falei, meu Deus do céu, tem meu catálogo até hoje, tá marcado lá, 5 estrelas. Quando eu marco 5 estrelas assim, aqui o olho fez igual ao do Máscara, faz assim, sabe? Falei, meu Deus, essa é a égua, né? A Love Now. Falei, bom, voltei para São Paulo. E eu liguei pro Paulo e falei, e aí, patrão, tem bichos muito bons, mas tem uma que é uma loucura. Se destaca. Tem uma que é uma loucura. Vai sair caro, porque o Delmar trouxe ela para estrear, o Delmar levou ela a estrear na semana antes do leilão. Ele falou, Lucas, eu estreiei égua, bem dizer, chucra, para mostrar, para vender bem no leilão. E a égua não largou, veio brincando lá, não sei o que, 1000 metros na grama, veio, no final ainda fez segundo. Cheguei lá, a hora que eu vi a égua, eu falei, meu Deus do céu, que égua. Aí cheguei e falei pro patrão, essa aí pode comprar, que pedigree todo de fundo, égua linda, maravilhosa, diz que é uma máquina nos trabalhos e fomos pro leilão. Era na quinta ou sexta e ele foi lançando. E eu tô acompanhando no WhatsApp com ele, e aí, patrão, não, tamo indo. Também saiu o cara e falou, parei que... Imagina, o Saliba falar que parou, né? E o Paulo, quando dizia que ele ia, sabe? Falei, desculpa a palavra, né? Mas que coisa, né? Falei, meu Deus, né? A égua que eu tinha que comprar era essa, né? Aí passou um dia, 2, me liga um amigo meu, um Maris Parano. Falou, Lucas, tudo bem? Sei o quê? Papai. Tô com um amigo meu, comprou uma égua lá em Curitiba, no leilão, e... ele já tinha uma égua aí, mas quer experimentar outra coisa, sei o quê, Eu falei, você não tá falando da Love Now, né? Ele falou, por quê? Como é que você sabe? Eu
Falei, porra, isso aí, meu patrão foi lance perdedor, moço. Eu fiquei maluco, eu tô agoniado aqui que não consigo comprar égua. Não, é ela mesma. E o cara falou que vai levar pra você. Eu falei, não, isso é brincadeira. Eu falei, não, tô falando sério. Aí passou meia hora, o cara me ligou, o Felipe. Aí começou a conversar. Ele falou, você tinha gostado da égua? Eu falei, porra, eu tô... Insistindo pra... eu tô agoniado aqui que eu não consegui comprar a égua. Ele falou, não, mas a égua vai ir pra você, pode ficar tranquilo. E chegou assim a égua. Eu perdi ela no leilão e o cara que ganhou do meu patrão... E ele vira seu cliente. Me trouxe ela pra cocheira. É. Ele virou meu cliente. E aí como chega, E aí fizemos uma campanha, porra, Love Now ganhou acho que 8. Ganhou 8, ganhou 5 grandes prêmios, uma égua puta, uma égua máquina de correr, muito especial, uma égua muito boa. E aí quando ela tava terminando a campanha, já que ela tava com uns probleminhas, ele falou, ó, a gente tem que procurar a sequência, né? Nós temos que achar alguma coisa melhor que essa, né? Aí na época eu fiquei olhando pra ele assim, eu falei, porra, você é exigente, hein, moço? Aí foi pra cá, foi pra lá, mais um leilão de... Aquele não era liquidação, mas era uma diminuição grande de plantel do Aras Anderson, que também tinha tido um problema lá no Rio, tinha desclassificado uma égua, e o seu Weber lá ficou meio bravo e botou muitos animais à venda. E aí fomos conversando, e esse aqui, o que você acha? E esse pedigree, não sei o quê, ele mandava os vídeos, aí, esse aqui não, esse tem um probleminha aqui, esse outro probleminha ali, não sei o quê. E ficou entre um cavalo e uma potranca. O cavalo era um que vinha correndo os par de distância lá já, não vou me lembrar o nome dele agora, e a potranca Night of Rose. E ele foi lançando... Mas era como potra? Ou ela já tinha... Ela já estava domada. Já estava domada. Mas não tinha estreado. Não tinha estreado. Tava trotando só. A Adelson tinha terminado de domar e tava trotando só. E aí, por obra do destino, do Nosso Senhor lá em cima, né? O cavalo saiu muito caro. E aí ele foi lançando, comprou a égua. Aí fez os exames lá, passou tudo certinho, tudo bonitinho, embarcou a égua. Aí ela chegou na cocheira e eu de brincadeira fiz um vídeo assim pra ele, né? No dia que ela chegou. Chegou a ganhadora do Grande Prêmio de Ana do ano que vem aqui, viu? Desse ano, né? Ela chegou acho que em março, fevereiro, março. Falei, chegou a ganhadora do Grande Prêmio de Ana, viu? E mandei pra ele. Falou, você fica brincando com essas coisas, não sei o quê, bebê. Aí ela já tava domada, né? Começamos a trabalhar, não sei o quê. E aí o páreo que ela ia estrear era que ela estreou. Peraí, tem outra premonição tua ou profecia? Você vai no podcast do meu amigo Fernando Quintino. Eu assisti. Fernando perguntou. Eu não sei, foi o Fernando que perguntou. Foi, ele perguntou. Não, acho que um telespectador perguntou. Você para o bom que você ganhou e tem algum. Tem algum que você tem o desejo de ganhar. E eu falei assim, né? Falei, o páreo bom, sem dúvida, é o Grande Prêmio Brasil, né? Mas tem um. Então vamos fazer diferente. Vamos fazer hoje. Qual é o que você falta ganhar para tentar? Quem sabe daqui a pouco a gente tá aqui falando. Se lá no Quintino você falou, profetizou que você queria ganhar o Diana e você vem e ganha o Grande Prêmio Diana com essa égua que a gente tá falando, Night of Rose, hoje profetiza alguma coisa, fala aí, o que você quer ganhar? O que vai ser pro ano que vem? Vamos ver se... O Moreira veio aqui e a gente fez... Copa dos Campeões? Não, falou do Grande Prêmio de São Paulo. Falou, ele não ganhou São Paulo ainda, ele né? quer o Grande Prêmio de São Paulo. Eu acho que ele não ganhou o Derby ainda, se não me engano. Pode ser. O seu, o que falta? O Grande Prêmio de Ana, você já... Esse era um páreo muito charmoso que eu sempre adorei, sabe, de escutar. A fonética sempre bateu bem pra mim, sabe, o Grande Prêmio de Ana, eu adorava escutar, sabe? Eu tinha corrido uma vez, falei, o Grande Prêmio de Ana é um páreo. Qual falta agora? É o Derby, né? Agora é o Derby, né? Agora é o dos machos. 2025, Lucas lança a profecia. Vem aí o Derby. O Derby, em novembro. Não, mas não precisa... Fiquem ligados. Se for esse ano, melhor. Estou falando assim, mas a profecia pode ser lançada, você tem que... Esse ano já tá um pouco mais perto. Eu tenho um cavalo muito bom na cocheira que eu acho que a gente, se ele tiver o caminho certinho, ele vai chegar lá no Derby. Se você acertar essa, se você ganhar o Derby, toda vez você vai ter que ficar intercalando. Você vai lá no Quintino, profetiza uma coisa, não pode velocidade depois. Vamos ver. Derby, daqui a pouco. Se Deus quiser. É um páreo muito legal, né? É um páreo... Também páreo famoso no mundo todo. Todo lugar tem o Derby, né? Epsom, né? Tem tantos outros. Kentucky. Todos. No Kentucky Derby normalmente tem um públicozinho a mais, né? No hipódromo, né? 6 milhões de pessoas. O pessoal lá sabe fazer festa. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Não que você tenha, não que você vá, mas de uma maneira geral, estou pedindo a tua análise mais como um participante dessa Sim. indústria. Latino-americano, Rio, 18 de outubro. Como que você acha que vai ser essa festa? Vai ser Análise. a festa, Vai né? ser a festa. A festa. E a gente fez a pré-inscrição da Night, o Felipe pagou um added que se ela chegasse a ganhar o Matias McLean, ela estaria classificada pro... Uhum. Mas a corrida não foi tão boa e espero estar lá assistindo, para assistir em loco. Mas analisa, então, já você não tem cavalo, não tem cavalo. Como tal, com essa isenção de não Sim. ter o cavalo, o que você acha? O que vai ser? Primeiro, de novo, Sim. a festa do A Turf festa de 2025. A festa, eu falei lá na entrevista após o para que a Night ganhou, a festa deles estava uma coisa mais linda do mundo, Herbert. O jockey, tudo muito bonito, muita gente, tudo muito bem apresentável, tudo muito funcional. O hipódromo, um espetáculo, sabe? Tem que tirar o chapéu para eles. Eles aprenderam a fazer o dever de casa. Eu fui convidado, fui para lá para conhecer o Hipódromo do Rio, que, pasmem, eu não conhecia. Assim, fiquei impressionadíssimo a gestão do Raul. Não é à toa que hoje é o hipódromo líder no Brasil. Estava fantástico. E não tenho dúvida que Raul, com a competência da Mayra também, que assumiu a gestão do Latino, a festa vai ser incrível. Eles já estão programando, acho que há 1 ano e meio já essa festa, né? Já falei isso mais de uma vez, vou repetir de novo. Arrumem suas malas, reservem seu hotel, vão para o Grande Prêmio Latino-Americano, dia 18 de outubro, a festa vai estar incrível, e manda mensagem para mim no direct, porque eu vou estar lá. Já está tudo reservado, tá tudo acomodado, vai ser uma festa incrível. Analisa isso, o que você... Fazem 9 ou 10 anos, né, que a festa não vem pro Brasil. 2015 ou 16, né? Foi no Rio de Janeiro, né? É isso. O que você acha que vai acontecer? Quem são as forças? O que tem no Brasil? O que tem de fora? De fora não sei te falar, sabe? Eu bati um papo com o Rava esses dias, com o Ravaiani, e ele me falou de alguns bichos que talvez venham, que são os melhores ratings da América do Sul. Mas aqui do Brasil, sem dúvida, é o Cincel, o Bataille, né? Que voltou à velha forma dele, né? Que é um cavalaço. É um cavalo mais velho, mas é um cavalaço. Que o Moreira falou lá quando ele estreou. Ele falou, estreou um ponto lá em Curitiba, que é uma máquina de correr, viu? Tem o Cincel, o Bataille. E se ele falou, vamos dar um pouco de tem que dar um créditozinho, que ele deve conhecer, o que é cavalo bom, né? Acho que ele conhece um pouco de cavalo. E tem uma égua que foi a égua eleita o animal do ano, né? Que é a Ethereum. Que é a que ganhou da minha lá no Diana. Ela ganhou por uns 4 corpos da minha, sabe? Eu não costumo me assustar com um adversário. E ela me assustou, viu? Aquele dia lá no Diana, ela me assustou. E ela corre demais, sabe? É um bicho especial, sabe? É desses bichos que nascem de vez em quando. Não nasce toda hora, sabe? Brasileiros Bataille, Cincel, são ótimos cavalos, mas igual ela nascer assim a cada poucos... Brasileiros de plantão, levantem acampamento, partimos para o Rio de Janeiro e vamos torcer pelo qualquer um dos animais brasileiros contra o resto da América Latina. Da Sul-América, Vamos torcer por uma festa boa, né? Vai ser, não tem dúvida. Por uma bela festa e que o Brasil esteja cada vez melhor, né? No Turf, que é o que a gente quer, precisa, o que a gente vive, o que a gente respira, né? Lucas, vamos falar do teu momento. Acho que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Talvez eu acho que seja um dos melhores momentos da tua carreira. Sim. Cocheira cheia. E como a gente já teve várias demandas aqui de novos proprietários querendo saber como que funciona e tudo mais, o melhor jeito de entrar em contato com você aonde é? Pelo Instagram? Pode me achar pelo Instagram. Pelo Instagram. Vou deixar... Vocês viram no começo desse episódio, mas vou deixar de novo... Fala o teu Instagram, porque eu não lembro de cabeça. L Quintana Treinador. L Quintana Treinador. Entre em contato, mandem um direct. Provavelmente não é ele que vai responder, é a Monique, a esposa dele, que manda em tudo. Os directs eu que respondo, mas ela que faz o... E entre em contato, vá visitá-lo, vá visitar as cocheiras aqui no Jockey Clube de São Paulo e bata um papo e entenda como é esse processo. E se você está apto a entregar um cavalo para esse moço aqui. Vamos ver se... Teve um cara aí que esses dias foi lá, me entrevistou e levou uma égua para ele lá.
viu? Ah, é? É esse que me entrevista. Não, foi... Me achou pelo WhatsApp, né? Não, na verdade é engraçado. Quando eu te entreguei a The Bless, que não era The Bless, né? Era, que nome horroroso, né? Cangala. E quando eu te entreguei ela, foi engraçado. Eu não conhecia, precisava escolher um treinador aqui no Jockey Clube de São Paulo e perguntei por algumas pessoas tal. Sim. E teu nome apareceu em várias dessas pessoas. Me indicaram, todo mundo foi super ético de não indicar só uma pessoa, mas teu nome aparecia com frequência. Eu apareci lá de bicicleta a primeira vez, com aquela roupa estranha. Acho que foi. Quem que é de esse capacete? louco? Apareço. Sapatilha, capacete. Eu moro perto do Jockey Clube de São Paulo, pedalo, por incrível que pareça, hoje menos do que no passado. Vou lá, visto minha roupa de ciclista, capacete e de bicicleta, entro no Jockey Clube de São Paulo e vou lá. Parece que todo mundo olha para mim, quem que é esse louco que veio aqui? Foi assim que começou, né? Sim, assim que nos conhecemos pessoalmente. Né? Exato. E aí eu lembro exatamente quando as pessoas me falaram, ele é filho do Ivan. E por acaso, não foi por isso. Quer dizer, foi por isso eu nem fui conhecer os outros treinadores, outras indicações, porque teu pai tinha uma relação comigo, porque imagina, um menino do interior, lá a 500 quilômetros daqui de São Paulo, que naquela época não tinha internet, não tinha nada, a gente não tinha nada. Só o Estadão, a última página do Estadão lá, né? Eu vivia encantado lendo 300 vezes as mesmas notícias, pensando em cavalo de corrida. E aí que era a história, para mim era claro a disputa do teu pai com o Albenzio. Me conta esse ano, você está com a cocheira cheia e até explica. Agora vamos só modular um pouco a fala e deixar de falar para quem te conhece, para quem é desse mundo. Sim. Um novo proprietário de cavalo, quero escolher cavalo, quero entrar nesse mundo. Você tem uma aptidão muito boa para escolher cavalos em treinamento, nesses processos, não só potro. Sim. Me conta, como que é esse processo, como que as pessoas podem se aproximar, como que você está aqui, que vai tratar, como que funciona? Sim, hoje em dia a gente está alocado em São Paulo, temos 3 grupos de cocheiras disponíveis, 3 onde ficou a The Blessing está cheia, tenho na cocheira do Araski Grande, tenho 5 animais dele, tem mais alguns de outros clientes, e tem mais uma cocheirinha que é de responsabilidade minha também, que é mais para... Tem cavalos também e tem mais box. O que eu quero dizer é que tem mais lugar. E tem uma ótima equipe, que isso é muito difícil de fazer hoje em dia, sabe? Vou fazer uma homenagem a 2 caras, não conheço o nome de todos, mas vou homenagear 2. Rivan e Jaci. Meu, o que esses caras se entregam para os cavalos, assim, eu vou falar assim... É uma loucura, né? Eu não tenho um cisco para falar o deles. Rivan porque é meu braço direito e esquerdo. Que é meu gerente. Teu gerente. Esse é meu gerente, esse é o cara que eu confio o meu pescoço a ele, sabe? E o Jaci é o chefe da raia. Mas você tem uma equipe muito boa, né? Estamos com 4 galopadores hoje em dia. O Jaci, o Iago também. O Iago é um cara muito especial, sabe? Um cara caprichoso demais. Procura muito aprender sempre. Tem mais 2 galopadores novos, estão em formação, o Guilherme e o Manuel, que chegou agora por último. E mais uma equipe de escovadores, né? O seu Chico, o seu Nonato. O seu Nonato eu estudei com uma filha dele no colégio, imagina. Olha só. Seu Chico, seu Nonato, o Cláudio, que é um cara caprichosíssimo também. Agora tem o Petrone, chegou. E são 9 funcionários. É a extensão da minha família dentro do jockey, você né? Mora, talvez você passe mais tempo lá com eles do que com a Monique, eu acho. Exatamente. Falando nisso, esse momento do coisa, para a gente poder entender... o calendário diferente do mundo do quarto de milha, o calendário do mundo do inglês, basicamente vocês oscilam entre os grandes prêmios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sim. E sim, mais de uma vez já aconteceu de você ir correr no Rio de Janeiro. Sim. Tirou um craque, tem coisa, vai pro... Tem um páreo legal, agora eu tô preparando uma égua para ir correr no Rio, chama Personal de Luxo, é de um pessoal tem um que é o Alan Guerra de Curitiba. Até ontem ele me mandou ontem pelo Instagram um post do Pod Velocitar. Eu falei, amanhã eu vou estar lá. Não, eu falei com ele, Alan Guerra, falei com ele hoje ou ontem, alguma coisa do tipo, ele fazendo algum comentário. Eu o conheci... Em Curitiba, certo? Não,
Eu conheci no leilão do Alves Teixeira. Fui no leilão sul, do no seu sul. João e do Sim. Fernando. E lá a gente ficou hospedado no mesmo hotel e depois saímos ali para jantar e acabei conhecendo. Aí virei interlocutor, Sim, a gente sim. vira e mexe. Gente fina muito demais, boa, o Alan. Eu fui uma dessas viagens que eu fiz a Curitiba, eu passei no Aras dele, a gente bateu um papo lá, gente, nota 1000. Esse é um ponto interessante, assim, eu já usei você, a gente já discutiu sobre cavalo, sobre Sim. potro e tudo mais. É comum, no caso, estou falando especificamente de você. Vamos falar agora de potro, não de Sim, leilão sim. e treinamento. É comum você ir fazer as visitações sim. para poder... Porque no mundo do puro sangue inglês, basicamente, tirando o Santa Rita da Serra, hoje quase todos os leilões são tudo virtuais. Tudo virtual, a maioria Você é virtual. levanta daqui, vai para Bagé, vai para Paraná. A como Bagé que eu fui uma vez, Herbert. Fui uma vez a Bagé para ver os potros do Old Friends, fui convidado pelo Julinho. Fui lá, conheci o Aras, também nota 1 milhão, né? Você acabou rodando nos outros Não, ou não? só conheci o Old Friends. Eu, Mas essa é uma viagem que eu tenho que fazer anualmente, né? eu fiz esse ano a primeira vez. Por falta de agenda, não consegui ir no Old Friends. Sim. Julinho e Emílio ficaram pé da vida comigo, mas vou refazer o erro. Mas vai que Meu Deus você vai do céu, ver que Aras. Você vai ver que loucura. E Bagé é fantástico, né, cara? Bagé, assim... É uma cidade pequena rodeada por Aras, por né? Aras. E Deve respirar cavalo de corrida, né? Se você é amante do cavalo de corrida, da corrida de cavalo, você tem que ir para lá para conhecer o que é aquilo. Eu achei. Sim. Então é comum e você quer aumentar, a gente estava falando Sim. isso, você quer aumentar cada vez mais a frequência para poder ver os postos Sim. e oferecer aconselhamento para os teus clientes. Né? Sim, lógico. Quanto mais bem informado a gente tiver, mais a gente pode passar informação para os clientes, né? E a Curitiba eu fui há alguns anos e esse último ano do Rio, que foi, acho que só o Santa Rita estava lá, né? Mas os últimos 2, 3 anos tinha mais, bastante potro, tinha muitos potros e eu fui, acho que 2 ou 3 anos seguidos para ver os potros na Semana do Brasil. Fui a Curitiba em alguns aras. Se eu te fazer uma pergunta, carta em branco, eu não tenho uma predisposição para nada. Se eu fosse um novo proprietário e fosse buscar o teu aconselhamento, você me aconselharia a ir mais para potro ou falou, não, guarda aí, vamos tentar achar alguma coisa de... que você... Se for gente nova, Herbert, eu indico um cavalo de treinamento, sabe? Porque o tempo até a primeira corrida é muito menor, sabe? Você já vai começar a viver as coisas. Você já tem experiência do cavalo, do que ele está correndo, às vezes está correndo uma distância que não pode ser ideal, às vezes está correndo um par que não pode ser ideal. Às vezes tem umas coisinhas que a gente mexe e já começa a correr bem. Para a pessoa que está começando, eu acho que é o ideal, sabe? Um bichinho em treinamento, que aí já logo, normalmente, se já está em corrida, dali 15, 20 dias já vai correr a primeira e aí já vai emendando uma corrida na outra. Acho isso muito importante, porque como eu tinha muita experiência do mundo quarto de milha, isso quase não existe no quarto de milha, assim. Porque no quarto de milha, o cavalo logo ele se mostra. Se você quer tentar alguma coisa diferente de um bicho já corrido, você precisa mudar ele de hipódromo, correr numa outra condição, que não vem nem ao caso aqui de doping, antidoping e tudo mais. Mas é muito difícil de você conseguir extrair algo que alguém já não extraiu e já identificou. No mundo do puro sangue inglês, isso acontece frequentemente. Acontece bastante. Então, novos proprietários, eu já escutei isso mais de uma vez. É muito importante você buscar... conhecer, né, Herbert? Você vai gastar um pouco menos normalmente, porque é menos tempo até a primeira corrida, é menos investimento, menos tempo, menos ansiedade, né? E aí o cara já vai ver se é isso mesmo que ele quer ou não. E as coisas acabam acontecendo normalmente é o aconselhado, né? A não ser que... E tem oportunidade, né? Todo mês tem um leilão de treinamento, né? A TPS faz leilões periodicamente, a TBS também tem, o Léo também faz os leilões deles. Isso é muito importante para o novo proprietário, porque é um jeito, eu acho, bastante mais fácil, não vou dizer mais fácil, mas com um pouco menos de risco e de ansiedade que você possa acabar cumprindo isso, né? Então, essas oportunidades, Fernão teve aqui, Zuca teve aqui, os dois titulares que dirigem as duas principais... Bem dizer, regulam o mercado brasileiro, né?
E eles praticamente têm um leilão a cada 30, Sim, 45 dias, né? Então o mundo do puro sangue inglês Sim. acaba seguindo nisso. Agora tá pra sair acho que já saiu o catálogo, né, do Beverly Hills, diz que é liquidação de plantel. Ali tem oportunidade. Olha lá, liguem. Fiquem ligados. Falem com o Lucas, para quem sabe acha um tesouro, diamante, um tesourinho diamante, escondido ali, né? E sempre tem essas oportunidades. Sempre tem. Vamos falar disso. Também, de novo, eu me uso como exemplo, mas para a gente poder ter esse balizamento. No mundo do puro sangue inglês, a gente tem tem distâncias, estamos falando de mundo de hipódromo e não de cancha reta, então a gente começa ali nos 1.000 metros, tirando aquela prova do Dr. Green, que é 700. Dos 700. E a prova especial estreia, né, que é em 800. Exato, mas tirando essas duas provas, a gente basicamente ela começa dos 1.000 até os 3.000 metros. Você tem experiência em ambos os lados. Talvez um dos cavalos mais magníficos teus, que pelo menos no meu relacionamento com você, eu vi Concentré correndo 3.000 metros, que é uma experiência para o mundo do quarto de milha completamente fora do normal, porque são 3.000 metros. 3.218 ele correu essa semana, imagina. É um absurdo. É um quarto de milha e esse corre 2 milhas, né, imagina. Como a gente fala para esses dois mundos, me conta. Não da cancha reta, não vamos falar dos 700, não vamos falar dos 800, mas vamos falar dos 1.000 até os 3.000. São vários mundos no meio do caminho completamente diferentes. São animais e por muito isso diferentes. A complexidade do treinamento do treinador de inglês é completamente outra, né? E você já teve bichos bons em todas as vertentes. E o treino muda em cada uma delas, né? Completamente não tem nada diferente. uma coisa a ver com a outra. Né? Eu quase consegui fazer 2 anos seguidos. Eu corri os 700 metros no dia de São Paulo, né, no Festival de São Paulo. Eu ganhei 2 anos seguidos com o Concentré, os 3.000. E nos 700 metros dei na trave 2 vezes. Olha, era para bater nas duas... O Real Deal largou meio mal, tomou uma trombada lá, veio e fez terceiro. E o Drakfest perdeu pro recorde, né? Fez terceiro a meio corpo do ganhador. No ano passado, né? No ano passado. E o Concentré ganhou... Ele bateu o recorde. Ele chegou em recorde, mas chegou em terceiro, né? Os 3 que chegaram na frente dele bateram o recorde. De 700 metros. Trackfest, irmão da The Blessing, filhos do Sum of the Como eu queria que esse cavalo não tivesse... O pai deles, o pai dela e dele morreu cedo, né? Morreu muito cedo. Eu acho que ficou poucos animais, né? Ficaram poucos animais. E eles são bem do estilo que eu gosto. Mas vamos explicar um pouco já desses dois mundos. Vamos falar de Concentré. Eu acho esse cavalo fantástico. Algum bicho que corre e ganhe em 3.000 metros já é algum animal fora da curva. Nos conte agora, já que a gente fala para o mundo do quarto de milha, isso é a ponta extrema da distância, como que você trata um cavalo desse, como que você mexe, o que é o treinamento? Conta um pouco para a gente mostrar para o mundo do quarto de milha, em especial, a diferença de correr 3.000 metros, ou agora 3.200. 3.218. O Concentré é um cavalo muito especial, sabe? É um cavalo muito equilibrado, um cavalo que eu costumo brincar, sabe? Que ele é tipo um Corolla, sabe? Ele não gasta o combustível que ele tem. Ele vai embora, ele faz 14 com 1 litro de gasolina, sabe? E é um treinamento completamente diferente, né? É muito galope, pouca explosão, muito galope, pouca força e muito tempo galopando. É um maratonista. Eu ficava com você treino contrário dos 100 metros rasos, né? Eu ficava com você na raia e você vê ele passando. Uma volta. Daqui a pouco na segunda, de novo, mesmo jeito. Se fosse dar 3 ou 4, ele passa do mesmo jeito, né? Galopa. Quando você troca de novo, galopa. Quando a gente preparava a The Blessing lá, tal, o preparo, a marca geralmente era 600 metros, né? Sim. Um cavalo desse, o que você marca? Se é um cavalo que corre 3.000 metros, qual é o não estou falando o número, mas você vê se ele está no ponto ou não com uma passada do quê? O que você passa um cavalo desse? Normalmente, peço para os meninos fazerem uma volta galopando e depois fazer um galopão de milha. 107, 108 a milha. É um trabalho bom para ele. Sempre dá uma mexida no final para dar uma arrancadinha. Para dar um pouco de... Mas é muito... Qual é o papel dele? Ele é filho do Dídimo também. Ele é filho do Dídimo? Do Dídimo também, filho do meu cavalão também.
Meu Deus Ganhador do de céu. 8 corridas, eu concentrei. É um cavalo de... Você fala que ele corre com quantos quilos? 460 tá correndo agora. 460. O que, em teoria, para um inglês de 3 mil não é pouco, né? É mais ou menos a média A deles. média dele. Mas Não- assim, não é um magricelo, Não, não. é em cima talvez na se existe parte de uma cima média, da régua. ele está em cima do sarrafo. É. Ele está com quantos anos hoje? 6 já. 6 Já virou anos. 6 anos. Quantas vitórias ele teve nisso? 8. 8 vitórias, vitórias. nessa distância. A distância mais curta que ele ganhou foi em 2.400. A mais curta que ele ganhou. A primeira vitória dele foi em 2.400. 2.400. Daí para frente. Ganhou 2.800. Como que você 3.000. identifica isso? Porque assim, a distância clássica do mundo do puro sangue inglês, porque é o Brasil, é o São 2.400. Paulo, é os 2.400. Isso. Mas como que você olhou para ele e falou, não, esse cavalo vai mais? E já vem lá de trás do pedigree, né? O Dídimo foi um cavalo fundista e ele era diferente de fundista. Ele é um cavalo muito forte, sabe? Um cavalo com muita explosão. E eu achava até que a distância melhor dele era os 2.000, que foi onde ele ganhou a Copa dos Criadores, Matias McLean. Ele era um cavalo muito forte, corria com seus 500, 505 quilos. O Concentré? O Dídimo. Ah, não, o Dídimo, o pai dele. Tá. Eu digo, já vem do pedigree, né? Do Concentré, já filho do Dídimo. E a mãe, filha do Vettori, na raça lá do Aras, do São José Expeditos. São José Expedito. Também, criadores de cavalos de grupo 1, distância, tudo, barônios. Falou nele, Tajara, né? Sim, sim. E aquele negócio, começa a treinar, vai marcar 600, a De Bless fazia 34, ele fazia 38, pô. Você fica olhando, né? Fala, pô, esse aí não vai ganhar a corrida, né? Mas... Aí trabalha 1.000, aí estreou, correu 1.000 metros, uma vez, duas, para ir ensinando, aí correu 1.004. E aí, uma época eu tava suspenso, um menino que me ajudou com ele foi o I. Silva, o Idevaldo Silva. Eu tava suspenso, eu não podia ir à raia, e um dia eu pedi pra ele, faz um trabalho nesse cavalo pra mim, na distância, pra ver se ele vai pegar a distância, que tem um par daqui a uns dias. E ele trabalhou o cavalo e me ligou logo depois. Eu tava no treino do Miguel, na escolinha, num sábado. Ele falou, Gaúcho, pode ir que ele vai na distância, viu? Ele tem um fôlego que... Sobrou. Trabalhou muito bem, tinha sobra e passa o disco e quer correr, sabe? E aí ele correu 1.400, e aí eu tinha inscrito ele num par de 1.600, acho que não formou, e o Zeca falou, tem um par de 2.000. O Zeca, o diretor do jogo, tem um par de 2.000, não quer correr ele? Bota ele nesses 2.000, que a raça dele é toda de distância. Então tá bom, bota ele aí. E aí ele mudou para areia, que não é a pista preferida dele, e chegou, já fez terceiro, sabe? Ele correu lá atrás, veio, aquele jeitão dele, veio, fez terceiro. Falei, já melhorou, né? Ele vinha de corridas fracas. E aí um mês e pouquinho depois, ele falou, tem um 2.400, só que vai sair com os ganhadores. Ele vai sair levinho. Quer correr ele? Falei, bota aí. Aí escrevi ele 2.400, foi quando ele ganhou a primeira corrida dele. Ele já ganhou ele ganhou a primeira corrida correndo com os ganhadores já. Ganhou com o Ariel. Que não é, o que já é, Sim, já é diferente. E aí depois dessa corrida, ele correu o derby, não foi muito bem na corrida, ele saiu meio bravo na corrida lá, não desempenhou também. E aí já logo depois do derby, já fui pra distância com ele. 2.800, correu consagração também, acho que não foi tão bem, mas aí logo depois, quando ele pegou a grama, virou o ano, ele pegou a grama seca de novo, aí já ganhou 3.000, 2.800, 3.000 e... Na grama seca ele corre bastante, sabe? É um cavalinho muito bom. Eu vi a vitória dele, eu estava presente lá, foi realmente... O Moreira ganhou uns pares bonitos com ele. O Moreira ganhou um par lindo com ele na Semana do São Paulo. Ganhou de 3.000 metros, ganhou como os quartos de milha ganham. Falando em jockey, você, treinador, nos ensine isso, ou pelo menos nos desvendem essa parte. Como que você escolhe? Como que é simples assim? Cada um tem seu estilo, cada um tem... E de novo, a gente está falando aqui de 1.000 a 3.000 metros. Como que você faz o convite para cada um deles assumir a montaria dos seus cavalos? Porque pelo menos comigo sempre foi sugestão tua. Eu falo, não, esse não tá, vamos fazer tal. Você conhece eles como ninguém. Como é feita essa escolha? Essa é uma afinidade muito grande, é uma relação... Com o jockey. Com o jockey, né? Uma relação muito diferente, né? É uma relação profissional... Acho que é uma relação mais do que profissional, né? Que você tem que ter com o jockey, né? Que você trabalha o bicho o mês inteiro e o seu resultado fica
Na mão de um cara. Única e exclusivamente na mão do piloto, né? Que é o que vai ficar 1 minuto e pouquinho com o bicho lá na raia, porque né? temos também Gianni também, sim, então sim, pode ser Gianni do também. cara e dela. E da cara também. Sensacional, inclusive Montaudeblé, adoro ela vai estar aqui um dia presente, é uma das histórias mais incríveis, Gianni Alves. Tem que trazê-la aqui. Ela é uma baita história de a superação. experiência dela. Ela ganhou estatística, ganhou o Grande Prêmio de São Paulo. Ganhou corrida na França. Espanha. Gianni, daqui a pouco você aqui. Vai ser convocada. Mas me conta, como que é essa história? E outra, existe um bate-papo e tipo assim, corre desse jeito, não corre, segura, ele é de trás, de não, tal. E como que funciona isso? Isso vai para a parte da estratégia da corrida, né? Eu procuro trabalhar os meus animais para eles chegarem correndo o máximo que eles puderem perto do disco, né? Que é o que eu acho que funciona melhor, sabe? Tem treinadores que gostam de correr na frente, acham que tá mais perto do disco, mas... E vai muito da especialidade do cavalo mesmo, né? Tem bicho que é muito voluntarioso, tem bicho que é mais tranquilo. E sendo voluntarioso, não se deve segurar ele? Quando segura, se queima-se energia? Como que é? Na minha opinião, é como se você andasse com o carro com o freio de mão puxado, né? Tá gastando energia do mesmo jeito, tá fazendo força. Tá gastando a gasolina, o pneu, o óleo, tá gastando tudo, né? Se ele for voluntarioso, é melhor contrariar nunca é bom, né? Porque ele vai estar fazendo força e ficando parado. Por isso que o jockey tem que ter a sintonia com o animal, né? Hoje, nós temos pessoas incríveis que montam aqui em São Paulo. Eu, como te acompanho há bastante tempo, basicamente você se relaciona com quase todos eles. Sim, né? sim. Você tem Ricardo. Sim, o Ricardo montou algumas vezes para mim. Não tenho nem o que falar, esse cara também vai vir aqui. É só o recordista mundial da matéria, né? Brasil, isso é um outro pecado que nós precisamos corrigir aqui, não dentro do mundo do turf, né? Se você é do mundo do turf e não conhece a lenda, eu vou falar, você está no mundo errado. Agora, como esportista, não existe nada parecido. Mas você tem relacionamento com o Ricardo, você tem relacionamento com o Gianni, você tem relacionamento com o Moreira, com o Viana. O Viana, que é o teu parceiraço de tanto especialíssimo, um cara muito especial, um cara muito bom jockey. E esse processo todo é muito importante, estou perguntando como curioso, é muito importante que eles trabalhem esses cavalos? Herbert, há um tempo atrás eu achava muito importante. Sabe? Mas tem jockeys que não precisam, né? Tem jockeys que... Com a tua orientação, com os teus... Eles normalmente já vão estudar, normalmente já são cavalos que já correram e eles olham replays de corridas e tudo, e igual o Dylan foi montar na Night of Rose lá na raia só, né? Pra correr o Azaf. E aí ele assistiu as corridas... Continua falando que eu vou procurar uma frase legal aqui que eu tenho sobre isso mesmo. E a gente procura sempre o melhor jockey, né? O que tá montando melhor, o que tá na fase melhor. Que isso, como todas as profissões, como esportista é fase, né? Isso aí, um jogador de futebol, às vezes, bate na canela e a bola entra. E o jockey também, às vezes, é assim, né? Achei a frase para não falar errado, então vou pegar a colinha aqui. Se vocês conhecem cavalo de corrida e corrida de cavalo, tem um jockey pouco conhecido. Se você não conhece esse nome, vai estudar. Lester Piggott. Lester Piggott. Esse jovem senhor, se não o reconhecido como o maior jockey de todos os tempos, já falecido, obviamente, disse uma vez: um bom jockey não precisa de ordens. E um mau jockey não conseguirá cumpri-las. Então é melhor não dar nada a eles. Vou repetir. Um bom jockey não precisa de ordens. E um mau jockey não conseguirá cumpri-las. Então é melhor não dar nada a eles. Lester Piggott. Uma vez a gente estava falando sobre isso e falou, é bem isso mesmo. Quando o jockey bom não precisa de ordem. E o ruim não adianta você dar ordem para ele, que você vai se incomodar. Sabe? Você vai falar e não vai fazer nada. Né? Hoje em dia eu procuro, eu consegui, graças a Deus e a muito esforço, arrumar uma ótima equipe de trabalho, sabe, Herbert? E dentro da cocheira tem alguns galopadores e eles trabalham os animais, fazem os trabalhos fortes, de distância e me ajuda muito, sabe? Porque aí eu não fico
preso a ninguém, sabe? Porque aí, tem um cavalo que corre melhor de trás, pode ser que se adapte melhor a tal jockey, tem um que corre mais na frente, pode ser que se adapte a outro jockey. E com essa equipe você consegue ter subsídios. Consigo manejar bastante as coisas. Para poder fazer. Eu já fiz uma tabela dentro da minha cabeça. Do que Se passar tal tempo com tal pessoa, pode ir que não tem problema. E geralmente os galopadores, eles estão com peso além do acima dos jockeys, sim. Acima dos pilotos. Seu Jaci pesa quanto, hein? Acho que eu nem pergunto, né? Que é a mesma coisa você perguntar pra um galopador, é a mesma coisa você perguntar o peso de uma mulher, sabe? Soa como ofensa, sabe? Mas eu acho que em torno de 65 quilos, mais ou menos. Jaci, figuraça. Eu sempre chamei de Jaci, mas vocês chamam ele de? De noite. De noite é o apelido dele. Você sabe por que desse apelido? Porque começava a trabalhar cedo demais, né? 3:30 da manhã já tava trabalhando, né? Tava trabalhando de noite. Só eu acho que chamava ele de Jaci, todo mundo... Acho que ninguém conhece ele por Jaci, eu falava, o Jaci tá aí, mano. Jaci quem? Eu conheço porque eu assinei a carteira dele, né? Senão eu não sabia que era o nome dele. Fantástico. Lucas, o que tem agora para esse fim de ano? Fora, obviamente, estou falando como observador da indústria do cavalo. Sim. Tem latino, mas quais são as festas que ainda nos restam dentro do Jockey Clube de São Paulo, tua casa? Copa Japão, que acho que vai ser junto com Ipiranga, né? Copa Japão, Ipiranga e Barão da Piracicaba, 7 de setembro. Setembro. Perto do dia 7 de setembro. Às vezes é no feriado, às vezes é no sábado. E aí, aí começa a Tríplice Coroa de novo, né? Setembro, outubro, novembro. Setembro, Ipiranga e o Barão. Outubro, o Jockey Clube. E outubro, o Jockey Clube de São Paulo. A segunda prova da coroa vai ser junto com o Latino-Americano no Rio. Exato. Pela primeira vez, vai correr um grupo 1 de São Paulo, vai correr lá no Rio de Janeiro. Corre lá. Vai correr lá. Uma prova da coroa de São Paulo vai correr no Rio de Janeiro. Nesse final de semana do Latino-Americano, dia 18 de outubro, a corrida é só no sábado, né? Ou não? Normalmente é domingo no Rio, né? Eu acho que é 18 de outubro. 18 de outubro é sábado. Deixa eu dar uma olhada aqui para não... Ver na cola. Ou comprei a passagem errada. Ou comprei a passagem... Deixa eu ver na chamada do... 18 sábado. 18 sábado? Sábado. Deixa eu ver se tá marcado. Exatamente por isso. Outubro, Aproveitando esse nosso intervalinho que você consulta... de São Paulo na sexta, dia 17. Na sexta. Então corre aqui 17 e lá 18. Lá sábado 18, se for pelo calendário, né? Vou pedir um tempo aqui, chamar um dos nossos apoiadores. Track Capital. Track Capital é uma boutique de investimento onde que ela pode cuidar da sua vida em 360. Tudo. Tanto dos seus investimentos onshore aqui no Brasil, quanto das suas operações offshore. Inclusive, se você vender um cavalo, recebeu dinheiro lá, precisa trazer para cá, o que você precisar. Procura Track Capital. Track Capital. Agradeço bastante porque, de novo, uma das nossas missões é trazer apoiadores e enxergar o potencial desse mercado da indústria do cavalo de corrida, e nenhum deles tem qualquer relacionamento com o cavalo de corrida. Então, obrigado novamente. Entre em contato no Instagram que aparece aqui, Track Capital, uma boutique de investimento que pode cuidar da sua vida 360. Lucas, chegando perto dos nossos momentos finais, vamos lá, vamos falar. Então você falou que você tem esses momentos todos aqui do Jockey Clube de São Paulo. Sim. Então tem muita coisa acontecendo, tem muita festa bonita para você, interessado, entusiasta, frequentar o Jockey Clube. Sim. E de novo eu falo todas as vezes, vou morrer falando esse negócio aqui dentro. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Ninguém... Quando a gente fala, todo mundo se assusta, né? Quanto paga para entrar? A aposta é muito cara, eles falam, né? R$2. A partir de R$2. A partir de R$2 você já consegue apostar. E a gente teve... Nós estamos gravando isso... Dia 6 de agosto. 6/8. Dia 2. Acabamos de ter, dia 2/8, um sábado fantástico. Incrível. Eu nunca tinha visto tanta gente no Jockey, Herbert. Cara, vou falar para você, eu arrepiei. Eu estava lá em cima das sociais e a hora que vinha chegando os pares e você escutava aquela energia. Você se arrepiou. E a hora que eu entrei, eu fui para entrar no Jockey pelo portão 1, lá em cima pelo portão do estacionamento, lá tava tudo parado. Falei, ué, será que tem algum acidente, né? Aí eu comecei a pensar comigo, liguei o Waze, tudo parado ali, né? Aí dei a volta pelo Morumbi, que eu já tava em cima da hora, entrei lá pelo
portão 6 e fui até a área dos sócios ali, parei meu carro. A hora que eu desci do carro, que eu comecei a ver gente, eu fiquei emocionado. Porque eu nunca tinha visto tanta gente no meu jockey. Quanto tempo, né? Eu tô no jockey há 25 anos. Todo santo dia, todo santo sábado. Eu nunca tinha visto tanta gente. Uma surpresa, Foi incrível, uma surpresa incrível. Vou dizer que são alguns fatores, e talvez poucos, mas talvez... a minha conclusão, os movimentos das redes sociais. Com certeza. Tanto do próprio jockey, no nome, como você falou? Jéssica Jéssica, já falamos dela no episódio do Fabrício Búfalo, que é o episódio anterior, mas, de novo, assim, com um celular na mão e uma capacidade operacional e de leitura de como funciona esse mundo digital, eu vou falar para você, Jéssica, tinha que fazer uma estátua para você dentro do jockey, porque o que você está fazendo com o celular na mão, a gente não escuta... Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu não acreditava muito nisso, que a minha vida é com os cavalos, sabe? E um que me falou que isso aí é muito forte foi você. Das primeiras vezes você foi na raia e começou a filmar lá. Isso aqui tem um poder danado. É incrível. Hoje o mundo tá aqui, né? O mundo tá aqui. Então, você viu que E essa semana eu me lembrei de você. Quando eu comecei a ver aquele gente, e a menina trabalhando no Instagram, mexendo, fazendo. E falei, nossa, olha o que o Herbert me falou, acho que é um ano e tanto. Não, mas é isso mesmo. Hoje, toda essa nova geração... E outra, a quantidade de criança... O que tinha lá de criança, de pais, com gente, família, com uma né? família, assim, foi fantástico. É gostoso ver família, né? É muito. Porque nos dá esperança de que você sabe da igual a Antonella, chega lá fazer assim, chega lá e faz assim, né? Essa já tá picada já tá com o vírus já, né? Mas realmente esse sábado agora foi assim, foi de um bálsamo para nós que queremos esse renascimento do turf, principalmente o paulista. Sim, torço muito para que seja um ponto de partida legal, sabe, pro jogo. Deu para mostrar que trabalhando, tem condição de fazer, né? Trabalhando a gente pode fazer. E não é caro, né? Você encher o jockey, né? Pelo jeito, né? Não foi. Esse movimento, talvez eu não sei se a minha análise é certa ou não, mas se deve principalmente para esse movimento da própria conta do jockey via as mãos da Jéssica. E eu acho que ela cuida da conta do jockey e da associação também. A conta do jockey e da associação. Outra coisa muito interessante que pelo menos eu percebi, o grupo PHD que assumiu o restaurante lá em cima deve ter feito um trabalho fantástico com micro-influenciadores para poder oferecer isso também levou gente para lá. Então, eu vou repetir de novo, talvez daqui a pouco vamos me chamar de... O turf é pujante e é um mercado aquecidíssimo no mundo inteiro. Não tem por que não ser em São Paulo. A gente aqui vê ele como competição só, né? E ele é entretenimento, né? Exatamente. A gente tinha que mudar. Eu digo por mim, sabe? Porque eu não conhecia esse lado ainda, sabe? Antigamente só tinha o futebol e aí o povo vinha pro jockey, né? Porque a atração ou entretenimento ou era futebol ou as corridas do cavalo, né? E aí o povo vinha, né? Agora com televisão, com celular, com TV a cabo, o cara vê em casa, ele assiste o que ele quiser no mundo inteiro, né? É mais difícil você trazer a pessoa pro jockey, né? Mas com essa ferramenta aí, você consegue trazê-las de novo, Nós competimos com outras atrações. Se você não tiver presente aonde essa geração tá, que é aqui, você não vai conseguir. Tinha gente na outra arquibancada. Tinha gente, tinha carro para lá longe, assim, eu fiquei muito, muito emocionado, porque sim, o turf é um esporte... É viável. É um dos esportes mais plásticos do mundo, uma das coisas mais bonitas de se ver, e sim, nós estamos em São Paulo, e sim, o turf paulista pode reacender, pode renascer. A chama dele, né? Convida as pessoas para essas próximas atrações e conta um pouco, agora com o teu olhar de treinador, o que são esses grandes prêmios ou esses festivais, porque vamos imaginar e não cometer o erro. Vamos falar para não iniciados. Então, Ipiranga, o que é essa prova, o que é, qual é a distância e tudo mais, para que essas pessoas, os não iniciados, os não turfistas, entendam o que são essas atrações até o final do ano. Sim, nós temos o calendário turfístico de São Paulo e o do Rio de Janeiro, e o do Paraná, e do Sul,
Mas as provas mais importantes são em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lá no Paraná tem o Festival do Grande Prêmio Paraná, tem a Pegasus e tem bons festivais também estão fazendo um belo trabalho lá em Curitiba. Em março eles fizeram lá uma festa muito legal, levaram os árabes para correr lá, a gente foi com os árabes correr, também encheu o Jockey Club, estava muito bonito. Família pelando, Família né? pelando. Também tem que tirar o chapéu. Quase não deixaram... eu Ninguém ganhar, né? Eu cruzei com o Paulo e com o Luiz e falei, dá pra deixar alguma coisa pros amiguinhos ganhar? A mesa deles lá, eu falei pro Felipe, pô, Felipe, essa aqui é a mesa de troféus do Jockey, né? Eles são incríveis. Eles são incríveis, são pessoas muito boas, né? Vou repetir aqui, já falei em outros episódios, eu acho que não tenho dúvidas, talvez seja a única família no mundo a ganhar as duas principais provas de duas raças no mesmo ano. Grande Prêmio Brasil e o Potro do Futuro no quarto de milha. Sim. Então, eles fizeram o Brasil uma do limpa, Turf e o Brasil dos quartos de do milha. puro sangue inglês. Eles ganharam a prova mais milha. importante, com o Grande Prêmio Brasil Bataillé. Sim, e lá ganharam com o E Tordillo, ganharam com o Potro do Futuro, que é a prova mais importante do mundo do quarto de milha no Jockey Clube de Sorocaba. Sim. Mas me conta aí, o que vem pela frente qual a grandeza e o que a gente vai encontrar nessas provas. Eu vou falar aqui o que eu escuto há muito tempo do Jair Bala falando. A gente tinha que fazer mini festivais todo mês para atrair o público, para o povo vir, começar a entrar no jockey, ver, gostar e formar cada vez mais surfista. Por mês, ele sempre defende isso. Ele sempre fala. A gente tem que fazer sempre um mini festival. E agora é uma época legal. Teve o Grande Prêmio São Paulo em maio, foi uma festa muito boa. Agora, em 2 de agosto, a gente teve a Taça de Prata, nessa semana, a Copa dos Criadores, que foi uma coisa absurda. E agora tinha que embalar e pegar esse fim de ano. Setembro, outubro e novembro tem a Tríplice Coroa de São Paulo, que é onde correm os potros e potrancas, né? E dezembro tem a Copa dos Campeões. Aí já tem... E em setembro agora também tem a Copa Japão, que eles falam que a maior comunidade japonesa fora do Japão é em São Paulo, né? Acho que eu tive um papo uma vez com o Jair, acredito que foi até na tua cocheira. Pode ser. E o Jair defendia, ele tinha até uma ideia, é uma ideia dele, que do mesmo jeito que tem a Copa Japão, que deveria ter a Copa das Líbano, outras, a Copa Itália Sim, e tudo Copa mais. Uma Itália. ideia do Jair Bala que vai estar aqui em breve também. Que são as maiores comunidades japonesas, italianas, isso que é tudo em São Paulo, né? Se faz a japonesa, na segunda faz a italiana, pô, a gente tem a festa daqui lá então não puxar essa ideia do Jair, que eu acho muito boa e muito coerente para o mundo do turf, é atrair essa comunidade. E eu acho que a gente tinha que aproveitar esse impulso e pegar esse ano que as coisas estão... A associação já deu o start, né? Para ver se embalava, né? Setembro vai ter corrida boa, mas é aquele negócio, né? Todos os fins de semana estão convidados para ir ao jockey. Aos sábados, da 1h30 até às 6, mais ou menos, temos corridas todos os sábados. Restaurantes, bares, arquibancada... Temos o Lulia. Segurança. Exatamente, muito importante. Um lugar muito seguro. Lulia, no Jockey Clube de São Paulo. Restaurante Yulia. Uma das feijoadas mais incríveis. Agora o grupo... Um ambiente muito agradável. O restaurante, o limite do restaurante é a pista de grama, né? Agora o grupo PHD com uma culinária fantástica, drinks. A vista maravilhosa, né? Lá de cima. A vista, você olha a cidade de São Paulo, é uma loucura, né? Se vocês não conhecem o Jockey Clube de São Paulo, por Estão favor, perdendo. levantem a bunda da cadeira e vão aos sábados no Jockey Clube. Eu sou bairrista demais, sabe? Eu sou paulistano, nascido aqui, criado e vivido aqui. Adoro os outros hipódromos, o Rio de Janeiro tem as belezas deles, pô, é uma cidade maravilhosa, tem praia, tem... O Cristo fica lá do lado do Jockey. Curitiba é um lugar tranquilo, um lugar agradável, um lugar muito bonito. O Cristal também é um lugarzinho, mas um lugar muito bom. Mas São Paulo é São Paulo, né, Herbert? Você vê a vista ali, é uma loucura, né? Eu brinco, eu sou apaixonado por cavalo de corrida. O Jockey Clube de São Paulo sem cavalo, só pela arquitetura, assim, se você tem um olhar
um pouco esteta, que Sim. gosta de traços, linhas, a arquitetura dentro do Jockey de São Paulo uma é loucura, fabulosa. né? É uma loucura. E aí você coloca aquilo que eu mais gosto na vida, A que é corrida cavalo de cavalo corrida junto. lá dentro, ficou impossível. Não dá para competir. Não dá para competir. Talvez eu acho que seja por isso que eu não sou um fã de futebol. Porque sempre o cavalo me atraiu as atenções. Eu já contei isso uma vez, agora vou usar já que você está nisso há bastante tempo. Meu primeiro cavalo de corrida foi uma égua. Foi uma égua que chamava Deborah Falls, filha de Ocean Falls. Você lembra disso? Eu nem sei. Eu acho que era um reprodutor do antes dos Inshallah, anos né? 2000, tinha muito essa raça no Aras Inshallah, Ocean Falls. Eu lembro, eu comprei ela correu 20, acho que isso é final dos anos 90. Ela correu 20, pelo menos, acho que bem aprumada ela era aguentava mesmo o serviço. Para aguentar 20 e tantas vezes. Ela ficava radicada onde? Em São Paulo? Ficou em São Paulo. Na verdade, as loucuras que alguém faz. Você sabe que eu gosto de cavalo grande, sabe que é um cavalo musculoso. Diz que o trato é mais barato, né? O mais bonito é mais barato o trato, né? Aí eu cheguei e ela correu um páreo de Clemming e aí eu olhei o peso dela e falei, era alguma coisa perto de 560 quilos, tal, que é fora do normal no mundo do inglês. Fui lá, comprei. Mais 30 anos atrás, né? 20 e tantos anos atrás. Ou talvez, posso estar cometendo, sei lá, 530, mas era 500 e tralalá, e era fora do normal. Aí comprei ela, retirei ela do jockey, levei para um treinador de rédeas do quarto de milha e falei, treina porque eu vou querer montar. Adivinha, nunca consegui montar. Foi impossível, nunca. Ela tinha nascido para correr, não deixava. E quem que treinava ela para você, para corrida? Não, eu não. Não correu? Não. Comigo não. Não correu, ela já tinha corrido 20 vezes. Já tinha corrido 20 e tantas vezes. Eu estava num almoço ali no Jockey, acho que era num sábado, num domingo, não Foi lá lembro. e comprou no Claim. E aí me explicaram, eu não sabia o que era páreo de Clemming. Eu vi ela antes, depositava o dinheiro e comprava, né? Não comprei no páreo de Clemming, mas abordei o treinador dela que tinha corrido o páreo de Clemming e falou, não deu tempo, não sabia tal, mas eu tinha interesse de comprar. Ele falou, peraí, ligo, eu falei, apareceu um louco aqui que quer comprar égua depois da corrida. Aí eu mandei, naquela época era DOC, não era nem Pix, não existia Pix, muito menos TED, era DOC, mandei um DOC e comprei a égua. Comprou a égua. Como é que chamava? Deborah Falls. Deborah Falls. Eu lembro até hoje, porque o nome era muito bonito, filha de Ocean Falls. Lucas, usando a tua análise, sem falar especificamente, agora vamos falar de potro. Sim. Ano que vem, todo mundo já sabe, quem já assistiu esse programa, a gente tem inclusive um tutorial para quem quer entrar no mundo do turf, um tutorial que foi feito, foi a minha primeira bancada dupla. Convidei o Fernão da PPS e o Marcelo Andrade da MBA Leilões, que são as duas empresas que dominam o mundo dos leilões do quarto de milha e dos leilões de inglês. Tem o Zuca da TBS, tem outras empresas leiloeiras. Convidei eles e eles deram um tutorial falando para o novo proprietário como que como funciona o leilão, a concentração dos leilões de potro no primeiro semestre e tudo mais. Vamos lá, sou um novo proprietário, agora vamos falar de potro. Preciso do teu aconselhamento. O que você está vendo dos garanhões em atividade, e sem falar especificamente de uma égua, de um produto, porque a gente não os viu ainda, mas o que você gostaria de ter na tua cocheira no ano que vem? Vamos falar de sangue, vou me limitar ao sangue dos reprodutores. O que te atrairia? Os criadores brasileiros têm caprichado, né, Herbert? Trazido muitos garanhões muito bons e vão se testando na raia, né? E tem ótimos reprodutores, né, que apareceram e... Eu gosto de olhar a figura do cavalo, sabe? Mas sem você ter essa possibilidade de olhar um indivíduo. Sim. Vamos falar de sangue aí. Quais os nomes que você gostaria de encontrar um indivíduo que te agradasse morfologicamente para você ter? Quais são os sangues que... Eu, por conta da Night e de outros, eu adoro o Drosselmeyer, sabe? Eu conheci o Drosselmeyer pessoalmente quando eu fui ao Old Friends, acho que... Julinho teve aqui, 5, 6 anos atrás.
ganhador do Belmont Stakes, né? Breeders' Cup, e é um cavalaço, né? E cada ano sempre sai cavalos muito bons, sabe? Eles não têm muita aptidão para velocidade. São os cavalos Sim, mais para mais da milha distância, pra frente. normalmente para mais distância. Mas de vez em quando ainda sai um bicho mais veloz. Mas são cavalos que têm muita qualidade, muita classe, muita categoria. São cavalos bons de mexer, sabe? Cavalos mansos. Eu cuidei, acho que 3 ou 4. 3 éguas que eu cuidei. A Night ganhou 3 grupo 1s. A Prada ganhou 5, 6 corridas na areia. Ganhou grupo 2, grupo 3, clássico. E a Miguel ganhou o clássico também, ganhou pares bons. É um garanhão de outro mundo. Drosselmeyer é... Drosselmeyer hoje nada mais, nada menos que a cobertura mais cara do mundo do puro sangue inglês. Brasileiro, então, acho que é. Brasileiro aqui. Então ela eu custa falo... mais de 20 mil reais, né? 20, 25, ou saiu no último leilão 25, coisas do tipo. Então eu falo, como nesse mercado não tem bobo, se o mercado tá pagando é porque alguma coisa tem ele procura, tá entregando. Se tem demanda, tem procura, Alguma né? coisa ele tá entregando. Isso aí é... Mas vamos lá, depois de Drosselmeyer, o que você pode até não ter tido, mas o que tá chamando a atenção do mercado? Tem cavalos muito bons, né? Tem muitos garanhões. Pô, tem o Courtier, que todo ano sai cavalo bom. O Bataille, sempre... Os criadores brasileiros não criam muito, mas eles criam com muita qualidade, Herbert. Eles, cada vez Eu fiquei impressionado com algumas coisas que eu vi de sangários, assim, o Santa Rita da Por Serra. acaso eu tenho 2 éguas que eu indiquei, se eu pude indicar os meus proprietários para cobrir a Prada e a Lovinal. A Lovinal tá cheia do Sangários para parir agora, e a Prada tem um potrinho de 1 ano e pouquinho, que é para domar o ano que vem dos Sangários. É a coisa mais linda do mundo. É bater na madeira. Não, eu fiquei impressionado com a produção dele. Imprime bastante, sabe? Os potros todos castanhos, tapados, sabe? Do tipão dele, sabe? E ele não sei se conheceu ele pessoalmente. Eu conheci os Sangários em Curitiba. Armando, lá em Tijucas, prepara lá o doutor lá. O doutor nos recebeu muito bem. Doutor Daniel, né? Se não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas o doutor nos recebeu muito bem lá no Santa Rita. E nos apresentou o Sangários. É um cavalo de cinema. Um cavalo grande, sabe? Um europeuzão, sabe? Grande, forte, comprido. Kingman. Tem uns cascos, Herbert, desse tamanho assim. Grama pura. E lá no Rio correu uma potranca o dia que eu tava lá. A Odalisca ganhou o grupo 2 das potrancas lá com o H. Fernandes só fazendo posição assim, sem bater. Você sabe o quanto que eu gosto talvez por ter essa experiência do quarto de milha dos leilões presenciais, e para mim o Santa Rita da Serra é um dos últimos bastiões. Por favor, conserve esse leilão presencial, porque isso é sensacional. Se a gente imagina que vai ter um renascimento no turf brasileiro, nós precisamos de leilões presenciais para levar esses novos proprietários que podem se sentir muito mais confortáveis no leilão presencial. Para os animais não é tão bom que você tem que deslocar um cavalo de Bagé ou ao Rio ou a São Paulo, mas para os clientes, os compradores, é muito melhor, né, Herbert? Você não precisa tirar o cara do Rio, de São Paulo, de Curitiba, para ir até Bagé, né? Outra coisa, toda vez que eu vou fazer uma análise de qualquer coisa, no caso dos leilões, a única coisa que eu faço é o seguinte: não inventa, assim, ou tento não colocar a minha impressão na coisa que eu estou analisando, e no caso dos leilões. Todos os lugares do mundo onde acontece um turf pujante, proeminente, aquecido, os maiores leilões são presenciais. Então, assim, eu acho que sim, o Brasil é um país de condições continentais, tal, mas a gente precisa se esforçar, como a gente já teve no passado o Estúdio TNT com o Gonçalo, que fazia um leilão. A gente precisa que novos criadores reaqueçam essa vontade de produzir leilões presenciais, que eles são essenciais para a captação de novos proprietários. O cara lá dentro do Tatersal é muito mais fácil de se capturar um cara ali dentro do Tatersal, né? Nós que somos do mundo, eu tenho relacionamento com você. Você vai lá para Bagé, olha um potro, eu ligo. Mais mas fácil, e se né? eu tô entrando? Eu não te conheço. Como que eu vou buscar um Ou um leilão de treinamento mesmo, né? Você tá ali e fala, o cavalo tá inscrito para correr no próximo sábado. Então o bicho andando ali, o cara bate o olho e fala, como é que eu faço para comprar? Dá um lance lá, compra, semana seguinte já tá correndo, fica mais viável, né? Mais fácil, né? E a minha entrada no mundo do cavalo de corrida, ela começou
lá atrás com um quarto de milha foi num leilão no Tatersal, no Jockey Club de São Paulo. Paulo. Eu acho aquele lugar lindo, né? Lindo. Maravilhoso, Aquela né? arquitetura, juntar 3, 4, comprar 4, 5 balde de tinta, dar um tapa naquilo. Mas deram já um tapa, já tá funcionando. E acho que, se não me engano, hoje ou amanhã tá tendo um leilão de manga larga lá. Tá aberto já para outras raças. E é uma dica também para quem tá nos escutando. Quem quiser fazer seu leilão, só procurar o Jockey que eles estão abrindo as portas para eventos, para leilões. Na minha época era isso. O mundo do quarto de milha sempre ocorreu em Sorocaba, Sim, mas os leilões muitos leilões de quarto de milha aconteciam em São Paulo. É um lugar muito chique, né? É um lugar muito bem centralizado, perto de tudo, e um lugar muito bonito, muito arrumado, muito chique, né? Eu acho que a palavra pro Jockey Club de São Paulo é essa, é chique, né? É um lugar muito... É bacana. Muito. Lucas, estamos entrando nos minutos finais. Vou pedir que você faça, primeiramente, obrigado, você vai voltar aqui. Você vai voltar aqui para falar, sabe sobre o quê? O derby? O derby. Você vai ganhar. Que você vai ganhar. Vamos lançar essa profecia. Ele tá escutando, ele está nos escutando também. Por favor, nos atenda. Quero voltar aí logo, viu? Não quero demorar muito, não. Mas obrigado pela tua presença, obrigado pela tua disponibilidade. A próxima vez você pode trazer o Miguel. Podemos trazer, né? Podemos trazer o Miguel, porque a gente vai entrevistar ele. Não tive a oportunidade de poder, lá atrás, entrevistar ou bater o papo com o teu pai. Bato o papo com você com frequência. Miguel, tá convidado. Tá convidado. Tá convocado. É uma convocação. É uma convocação, próxima vez aqui. Mas vamos lá, considerações finais e último, deixa o teu recado, fala sobre esse mundo e para as pessoas entrarem em contato com você se precisarem de aconselhamento para entrar no mundo do puro sangue inglês. Eu tenho muito a agradecer a você ter me escolhido pela The Blessing, adorei demais a experiência, é uma pessoa que mora aqui, sabe? Não, sempre. E gosto demais de você. É que eu sou muito chato. Da Tatá, da Antonella, não, isso aí... Não é chato, não. Você é um cara exigente. E a pessoa exigente tá certa. Você tem seus princípios, suas diretrizes. Eu admiro demais isso, sabe? Você sabe que eu falei com o Fabrício aqui. A gente tá amor de pessoa também. Ele é fantástico. Nós nos confidenciamos. O meu desejo dele era ser treinador de cavalo. Treinador de cavalo. Se eu pudesse... Eu agradeço muito a minha profissão, sabe? Não é uma profissão... No Brasil não é muito conhecida. Os caras me perguntam, o que você faz? Eu sou treinador. Treinador? Treinador do quê? Faz de cavalos de corrida. Você é treinador de cavalos? Você é o que monta nos cavalos? Nunca Você sabe. treina os jockeys? Eu falei, não, eu sou o personal trainer dos animais. E eu sou muito agradecido, sabe? Pela minha profissão. É uma coisa que eu penso direto, sabe? Eu já me indaguei, sabe? Pô, se eu não fosse treinador de cavalo de corrida, o que eu ia ser, né? Eu não consegui achar a resposta ainda, sabe? E eu gosto demais do que eu faço com o coração, sabe? E agradeço todas as oportunidades que eu tenho tido, sabe? Esse ano que passou foi o ano mais especial da minha carreira, com novos clientes, novos animais, novos sonhos, sabe? Clientes fortes, sabe? Eu sempre fui um treinador que não teve muitos animais, mais cavalos de treinamento... Não tive muitos criadores que tinham cavalos comigo. Agora, hoje em dia, por um motivo, hoje está mudando um pouco o perfil dos meus clientes. Tem bons clientes, ótimos criadores, sabe? Tem o Araski Grande, que me trouxe os animais. O São Pedro do Alto também. O Araski Grande do seu Sérgio Major. O São Pedro do Alto do seu Nildo Simões, esteve na cocheira hoje. O Rafael e o seu Ricardo do estúdio Red Rafa também me trouxeram os animais. Só aí são 3 grandes criadores, sabe? E mais os meus proprietários antigos, o Marcão, o Racha Studio, né? Há tanto tempo que você tá, né? Marcão, o Racha Studio, o Felipe com a égua, e tem o seu Dante lá de Avaré. Eu tenho uma equipe de clientes maravilhosa, sabe? E agradeço muito a isso e vamos sempre procurando a trabalhar mais e procurando sempre que é a estrela do negócio, que é o cavalo, né? E quando eles aparecem, aí é só a gente não atrapalhá-los. Não atrapalhar, exato. E deixar eles lá para fazer o serviço deles, né? Tem uma frase que você já escreveu ali, né? Diz que eles correm com as patas, mas vencem com o caráter, né? Eles correm com as patas e tem a parte do pulmão, mas eles correm com um caráter, né? E quando eles querem ganhar eles ganham, é uma coisa de outro mundo, né? E
E é isso, eu agradeço, eu adoro falar de cavalo, de corrida de cavalo. O seu Lima Duarte sempre falava, eu não gosto de corrida de cavalo, eu gosto do cavalo de corrida. Eu gosto muito do cavalo de corrida e gosto da corrida também, gosto da competição. Eu sou um cara que gosta da competição, fico nervoso, quero ganhar sempre, quero melhorar, quero ser melhor sempre. E é isso. Passei um ano muito legal na minha carreira, o melhor, eu acho que disparado o melhor. E quero cada vez ser melhor, sabe? Cada vez ser melhor, quero ter animais bons clientes, bons funcionários, minha equipe sempre cuidando muito bem da minha equipe. E ter o coração da minha equipe, que é a Monique, né? Que é ela que organiza tudo, você conheceu ela. Pontualmente a conta chega. Não, e o mais legal, talvez é a única conta que vem acompanhada de uma frase motivacional. Todo Monique, mês uma frase diferente. E esse mês foi essa frase do caráter. O cavalo ganha com caráter. Ela escreve na lista de trabalhos e escreve nos tratos também. Né? Todo mês é uma frase nova e... Que negócio, eu acho que eu sou muito agraciado e... Atenção, senhores que nos assistem. Entre em contato com o Lucas Quintana no Instagram, que Lucas a gente vai Quintana, deixar. Treinador, vai deixar aqui. Vá ao Jockey Clube de São Paulo, conheça essa dádiva, essa bênção que nós temos aqui nessa cidade super turbulenta, um espaço verde fantástico, uma arquitetura incrível. Não vou cansar de repetir, gratuito, entrada franca. Vá lá para poder se divertir, aproveitar os restaurantes, aproveitar o entretenimento, que é fantástico. Lucas, mais uma vez, obrigado. Você vai voltar aqui mais vezes da próxima vez com o Miguel. E esse... Oh! Viva! Viva! Esse é o Pod Velocitar, a nova casa do cavalo de corrida. Se tem histórias boas, elas serão contadas aqui. Até semana que vem. Tchau!